Pronto, pessoal, está gravando, a gente já pode começar. Então, para quem não participou do nosso primeiro encontro, né? Essa aqui é uma sessão para complementar o primeiro. Como foi muito detalhes de ferramentas, a gente resolveu fazer um próximo encontro para poder não ficar muito massivo, muito pesado de informação, tudo isso dentro de uma aula só. Tem alguém aqui que não assistiu mesmo gravado a primeira aula? Se puder me finalizar aqui, eu, Renata. Fernanda. Então, o nosso primeiro encontro durou, se eu não me engano, foram quase 3 horas de encontro, né? Ali a gente fez um resumo com relação a todas as ferramentas em si, e eu mostrei como contratar o chip eSIM para a gente poder fazer disparo de SMS através do nosso próprio telefone, tá? Embora tenha ficado uma aula bastante longa, eu recomendo que vocês assistam ela do início até o final. Por quê? Porque dentro de um vai e volta de assunto, a gente falou sobre muito insight, e eu mostrei detalhadamente não só a ferramenta em si, como contrata, como também como é que é a própria tecnologia. Eu não posso explicar aqui de novo, senão vai ser mais 3 horas. Mas para quem não assistiu, eu acho que vale muito a pena, porque é uma tecnologia nova, na verdade, uma terceira opção de envio de SMS. Para quem já envia SMS, sabe que a gente tem um long code e tem um short code, né? Onde a gente paga ali por envio e consegue fazer envio em massa de SMS, não de WhatsApp, tá? Então, com o eSIM, ele traz para a gente uma terceira opção. Por quê? O eSIM, na verdade, é uma linha comercial, como se fosse um chip que você contrata físico ali na operadora, só que você contrata ele digitalmente e instala ele também digitalmente no teu aparelho de celular. Aí lá tem a lista de aparelhos que são compatíveis, mas só para vocês terem uma ideia, no iPhone X para cima dá para contratar até 9 números e conectar dentro do mesmo telefone. Só que lembrando que quando eu falo contratar 9 números, não é ter 9 WhatsApp dentro do aparelho. O aplicativo de WhatsApp é uma outra história. Eu estou falando sobre contratar a linha telefônica para utilizar o serviço. Então, assim, vale muito a pena, porque o custo-benefício é legal e a gente consegue trabalhar dentro de um único custo. A gente consegue fazer envio de SMS e hospedar esse mesmo número no WhatsApp para poder também utilizar para o disparo em massa de WhatsApp. Então, como é que a gente costuma fazer? Assim que a gente contrata aquela linha, a gente nunca coloca ela direto ali no, no WhatsApp. A gente aquece ela no SMS, trabalha nela uma semana, uns 15 dias, depois que ela já está ali super aquecida, que a gente começa a fazer disparo de WhatsApp naquela mesma linha. Então, no começo, a gente vem só com o SMS, depois a gente consegue intercalar. Eu consigo criar no mesmo dia várias campanhas de SMS e de WhatsApp dentro de uma única linha com um único custo mensal. Então, assim, para quem precisa crescer a operação sem ter que investir muita grana de início, é uma boa opção apostar nessa tecnologia. Eu indiquei uma empresa, mas vocês podem contratar qualquer empresa que forneça o chip eSIM, que é um chip digital, né? Não é igual aquele virtual que a gente paga 4 e pouco e foi banido do WhatsApp e acabou. Não, é uma linha que vai ficar vinculada ao nosso CPF, ao nosso CNPJ, e a gente vai poder usar. Ah, calhou de ser banido do WhatsApp, não tem problema. Você recebe ligação, você manda SMS, você pode recuperar aquele WhatsApp quantas vezes o WhatsApp devolver a sua conta. Não é um número provisório que você vai perder ele a qualquer momento. É uma linha sua que vai estar no seu nome, ou no nome da sua empresa, você vai usar enquanto você quiser. Ah, eu não quero mais usar, você cancela o plano e é uma operadora normal. Eu indiquei o BR Didi. Só um minutinho, mano. Eu indiquei o BRDID, mas vocês podem pesquisar qualquer, foi o melhor custo-benefício que eu encontrei até o momento. Eu fui até em lojas físicas da Vivo, da TIM, da Claro. Ele foi o melhor custo-benefício por conta do pacote de serviço que ele me ofereceu. Mas vocês podem tomar a iniciativa de buscar qualquer outra empresa e contratar, inclusive se der certo, me avisa que eu vou lá e testo também.
mas é importante vocês abrirem a mente sobre uma nova possibilidade de tecnologia, né? Porque, assim, para quem conversa mais tempo comigo sobre isso, a gente dentro do mercado de consignado, a gente tem a obrigação de se atualizar com relação à tecnologia e ferramenta. Por quê? Cada dia que eu acordo, né, vem uma enxurrada de novas tecnologias e possibilidades para poder prospectar o cliente. E a gente tem que amadurecer e se preparar. Eu já venho falando isso já tem um certo tempo. Já troquei essa ideia com algumas pessoas aqui dentro, mas assim, gente, vai acabar o número de WhatsApp, né? As contas elas vão ter um usuário igual é hoje no Instagram, igual é hoje no Facebook, igual é hoje no Twitter. Você vai ter um arroba lá, um usuário para você cadastrar. Então, assim, a questão da gente conseguir adquirir base com números de WhatsApp para poder conectar e contactar o cliente, a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Então, a única esperança que a gente tem é que a gente ainda consiga entrar em contato com o cliente através do SMS. Dentro desse SMS, o cliente tem um link para falar com a gente no WhatsApp, porque a entrada de WhatsApp com o número de telefone, ela, num período, um futuro muito breve, não vai ser mais obrigatória. Alguém já está sabendo disso? Já ouviu falar sobre essa possibilidade ou tá completamente assustado? Fala comigo aqui no chat. Fala, Lê, já ouvi falar, olha, tô doido, nunca ouvi falar nisso. Alguém já está por dentro dessa mudança, que já está sendo prometido que vai acontecer a qualquer momento, não é de hoje? Fala aqui para mim no chat. Lê, eu tô sabendo, não tô sabendo. Já ouvi, inclusive te enviei, que foi verdade. A Grazi me mandou uns dois vídeos. Não ouvi falar, mas indícios temos, não tô sabendo, não tô sabendo. Então, assim, o WhatsApp, ele tá trabalhando em cima disso para acabar com o número de WhatsApp, né, o número de telefone, ter qualquer tipo de vínculo com o WhatsApp, né? Então, não é de hoje que isso está sendo falado e qualquer dia a gente vai acordar com essa notícia. Então, se a gente não se preparar, não correr na frente, né, a gente não vai conseguir sobreviver no mercado porque não vai ter um campo de comunicação com o cliente. Uma vez que ligação é um canal que os clientes pouco atendem, né, dependendo do público nem funciona. O público de loja, por exemplo, até rola alguma coisa, a portabilidade também um pouco, mas não é a grande maioria dos públicos, né? A gente cada dia menos atende ligação telefônica. Então, a gente fica buscando ferramentas para a gente continuar tendo a opção de captar o cliente. O tráfego pago, né, ele funciona super, porém, depende muito da estrutura, né? Não só de mão de obra para atendimento, mas também de investimento, porque é algo que requer uma recorrência de investimento constante diariamente, e você atende uma demanda de cliente muito grande todo dia para você poder garimpar e ver aquilo que vai sobrar de fato ali. E qual que é a minha observação sobre minha experiência com relação ao tráfego hoje? É que um Facebook em si, quando eu digo Facebook, eu digo Meta, né? Facebook e Instagram, ele acabou virando um mercado, literalmente. Só que virou uma feira livre, né? Antigamente tinha um delay. Você buscava ali por algum assunto, algum produto ali dentro do Facebook, né, ou do Instagram, você recebia um anúncio, você recebeu um outro anúncio daqui meia hora, daqui uma hora, no dia seguinte. Hoje não. Hoje você procura por qualquer assunto semelhante ali, você vai lá, entra naquele site que apareceu para você. Quando você retorna na sua rede social, é três postagens orgânicas e um anúncio semelhante. Então, o que acontece? Aquele cliente ele se sente com várias opções de compra, de contratação, e ele começa a fazer a feira, ele começa a barganhar valor, ele começa a querer pedir orçamento para um monte de gente diferente, ele começa a conversar com mais de um corretor, você tem que ficar brigando pela atenção e pelo contrato daquele cliente. Então, mesmo que a gente suba uma base muito filtradinho, a gente suba a um público semelhante, a gente faça criativo de vídeo, a gente faça toda essa parte, a questão é a concorrência. É que o cliente ele vai te dar um oi no WhatsApp, no tempo que você responde, que você fala com ele, daqui a 5 segundos já vai ter uma outra empresa semelhante fazendo a mesma coisa que você com aquele cliente. Então, é um cliente hiper concorrido que acaba dando uma demanda de trabalho muito grande para a gente não conseguir fechar com todos os clientes que entram aí no nosso fluxo, né? Então, eu acho que vale muito a pena vocês considerarem
é, antes de qualquer coisa, sobre qual público que vocês vão trabalhar e, de acordo com o comportamento daquele público, qual que vai ser, de fato, o meio de captação que você vai escolher para poder chegar até ele, tá? E, assim, a gente está falando sobre dados reais, o WhatsApp, ele continua com a mesma estabilidade, o banimento é recorrente, número caindo sem nem enviar mensagem, mas existem ainda públicos e filtros que a gente consegue trabalhar no WhatsApp, gerando uma demanda baixíssima de envio, tá? A gente está falando de qualquer 6, 7 contratos de portabilidade com 50 mensagens, com 100 mensagens no WhatsApp, com 20 em 20, com 1.000 SMS, volumetria baixa, mais base assertiva, a copy encaixadinha ali direitinho a comunicação com o cliente. Então, se a gente conseguir fazer esse super filtro, a gente sai daquela realidade, já teve um período da gente conseguir mandar 5.000 mensagens de WhatsApp no mesmo dia, ou ter que mandar 5.000 SMS para poder ter retorno, e a gente conseguir se encaixar dentro de um filtro específico que a gente trabalha com uma baixa demanda. E aí consegue trazer o cliente ali para conversão e para quase que num 1 a 1, né? Então, eu acho que o maior ruído que tem hoje entre a gente escolher o público e a captação é conseguir encaixar essa comunicação. E aí onde a galera fala que não está conseguindo vender, que não está conseguindo converter, que o cliente não vem. Então, assim, tem que encaixar o filtro e como você vai chegar naquele cliente de acordo com o comportamento dele. O horário conta, sabe? O horário que você acredita que aquele cliente ele vai estar disponível conta muito se a gente colocar um horário ali errado de um cliente, por exemplo, um cliente de INSS, portabilidade, não adianta tentar falar com ele 9 horas da manhã, que você não vai conseguir, entendeu? Então, assim, o que eu sempre recomendo para vocês? Façam testes e distribuem, né, essa campanha de vocês. Ah, Lê, eu quero mandar um SMS, beleza. Não manda 5.000 SMS no mesmo dia, sabe? Na mesma hora. Vou só mandar mais um link aqui. Manda. Testa o horário, pelo menos 4 horários espaçados no dia. Manda 10 da manhã, manda meio-dia na hora do almoço, manda 4 da tarde, manda finalzinho do expediente 18 horas, sabe? Que aí você vai conseguir, você vai mandar a mesma copy, dentro do mesmo filtro, na mesma base, e você vai perceber uma diferença gigantesca de retorno de cliente de acordo com o horário. Então, o primeiro teste é o horário. Você vai botar, porque por pior que seja a copy, que não é o nosso caso, que vocês conseguem receber copies ali validadas, né? Por pior que seja aquela campanha, você vai conseguir mensurar. Qualquer 5, 10, 15 já é um dado. E aí você consegue ir melhorando, ajustando ali aquela cópia, aquela mensagem inicial, toda a configuração da campanha para poder trazer um número maior é, de assertividade ali com relação ao contato com o cliente, para o cliente não abandonar a conversa, por exemplo. Se você fazer uma campanha de FGTS, por exemplo, 3 da tarde, que o pessoal está nativo ali trabalhando, você vai ter um monte de clique no teu WhatsApp, mas eles vão abandonar a conversa, porque está ativo, ele não vai conseguir te dar aquela atenção. Então, a gente tem que se atentar e ter cuidado com relação ao horário que envia as campanhas, né? E a gente tem que entender que existem vários pilares. Quando eu já falei sobre isso algumas vezes em outras mentorias, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Que não é só sobre a base, não é só sobre a cópia, não é só sobre a ferramenta, não é só sobre o tipo de captação, é um conjunto completo. A gente tem que entender qual é o melhor canal para chegar naquele cliente, qual é o melhor horário. A gente tem que acertar na cópia e a cópia ela tem que estar se comunicando com a mensagem inicial que vai estar no WhatsApp, com a foto do perfil, com o nome que vai estar lá dentro do perfil do WhatsApp, que vai recepcionar esses clientes, entendeu? Eu fiz, por exemplo, um disparo de loas, né? E aí eu tentei botar o nome do banco, por exemplo. Estou fazendo um pelo Banrisul. Aí eu fui e coloquei a foto do Banrisul. Estou dando só exemplos, tá? E aí não tive conversão. A pessoa clicava no link, eu olhei lá no curti link, eu tive 300 cliques e só 30 pessoas falando comigo. Pô, tem alguma coisa errada. Se eu nem conseguir começar a negociação com ele, então se teve clique, é porque a cópia do SMS tá boa. Mas quando ele clicou ali no link que ele deu de cara com o perfil do WhatsApp, alguma coisa não agradou ele. Será que é o nome do banco, que é um banco que de repente não está bem visto por aquele órgão? Será que foi a foto do perfil que de repente não se comunicou? A gente teve mentorado já
que investiu altíssima grana em campanhas de SMS e não teve retorno porque ela colocava o nome de do banco na copy e quando o cliente caía no perfil do WhatsApp, estava ali o nome da empresa dela. E atendente uniformizada com a empresa dela. E a cliente falava, bom, mas não era o banco tal? Porque a empresa dela não era conhecida para o cliente, era um lead frio, entendeu? E aí o cliente abandonava e ela não conseguia entender por que que o cliente clicava no link, mas essa conversa não iniciava. E ela chegou até a pensar que a ferramenta que não estava entregando a mensagem, ou aí eu falava, não, como é que não está entregando a mensagem se a gente tem registro de clique? Aí, quando a gente usa o curte link, a gente já está justamente rastreando esse link. Eu quero saber se o relatório da empresa no qual eu estou enviando, ou se a taxa de entrega ali do meu aplicativo do telefone, ele está me entregando aquela mensagem, eu vou saber. Porque é impossível eu mandar uma campanha, né, com um link e eu ter clique no link e ninguém chamar, nem que fosse de curiosidade. Então, por exemplo, o banco ali, o sistema mostrar para mim que entregou e não teve nenhum clique no link. Nem que fosse sem querer, tem que ter um clique para eu entender que a campanha lá foi enviada, né? Então, assim, percebem que existe toda uma rota, né, do tempo em que você sobe uma campanha até o momento em que, de fato, aquele lead se torna um cliente em negociação com você. E às vezes a gente acaba focando muito num ponto específico, que na verdade nem é naquele ponto ali onde está o ruído. Então, sempre que vocês subirem uma campanha, seja de qual for a ferramenta, que vocês verem que não tem o resultado esperado de retorno de lead, não imaginem que seja um ponto específico. Rastreiem a rota, sabe? Comecem a observar, vão mudando pequenos pontos que vocês vão ver que vai ajustar. E na hora que ajustar, é só aumentar a quantidade que o negócio vai fluir. Então, assim, por mais que o consignado ele seja um mercado onde, lá, por exemplo, a prova que a gente faz para se certificar não tem nada a ver com a nossa realidade. É algo totalmente burocrático sobre roteiro operacional, sobre o que pode e o que não pode, sobre legislação, mas ele não te ensina como captar o cliente, como chegar no cliente. Isso aí você nem para quem está caindo de paraquedas no mercado, vai fazer a prova, achar que vai aprender alguma coisa, é tipo uma prova de autoescola. Tu aprende a passar na prova, mas dirigir, na verdade, não. Você vai aprender como? No dia a dia, na experiência. Então, a gente acaba se tornando uma escola para habilitados, né? Quando você está habilitado para trabalhar, mas na verdade você não sabe como, você não tem segurança de mercado para poder ir partindo para o próximo nível, até mesmo para poder conseguir prospectar ali o cliente na ponta. Então, acho que vale a pena a gente reconsiderar esses pontos, ser mais exigente e analítica na hora de buscar o entendimento sobre o porquê que a coisa realmente ela não está funcionando, tá? Porque existe um ponto, entre um ponto e outro, existem várias vertentes que a gente tem que analisar e se permitir fazendo pequenos ajustes e modificações para a gente poder conseguir chegar ali naquele ponto alto que vai dar aquele retorno que a gente precisa para poder escalar. Então, eu sempre, quando a gente vai trazer um produto novo, mesmo que tenha colaborador, eu sempre coloco a mão na operação, eu que crio o fluxo, eu converso com o cliente para a gente poder, primeiro, deixar redondo, depois multiplica. Então, eu entendo que isso dá um trabalho, mas eu acho que nada mais trabalhoso do que não ter resultado, né? A Hannah falou que está falhando o áudio. Está falhando para todo mundo? Melhorou? Melhorou agora, gente? Tá ok. Ah, show, maravilha. Então, agora que eu já consegui fazer essa introdução, me falem uma coisa aqui. Hoje, dentro da operação de vocês, qual que está sendo a maior dificuldade? A captação do lead, trazer o lead para dentro da operação ou a organização? Na hora que o lead chega, conseguir ter um tempo de atendimento curto, conseguir converter aquele lead ali de fato em venda, vocês podem escrever, vocês podem falar no áudio, só para poder a gente conseguir calibrar aqui e eu saber em qual ponto dar um pouco mais de ênfase. Oi, Lê, eu não sei se é para todo mundo, mas o áudio ele tá falhando muito. Melhorou o áudio? Aqui pra mim tá ok, eu tô ouvindo tudo, normal. Não. Aqui tá tudo normal. Não, beleza.
Às vezes pode ser a rede, né? De um ou de outro. Deixa eu ver aqui. Vou trazer o lead. Captação, captação. Trazer o lead, captação. Tô quase mudando de ramo. Converter em venda. Ainda não consegui utilizar o que chama de disparo de SMS nem um RAT. Pra mim. Tá. Captação, trabalho sozinho e organização me aperta também. Então, gente, o que que eu tenho para contribuir com vocês com relação à captação, né? O primeiro ponto é o seguinte: a gente tem que sempre ter mais do que uma opção, né, de, de captação de clientes. A gente precisa sempre ter mais de uma ferramenta, porque existem instabilidades, né, que fogem completamente do nosso controle em reverter aquilo ali. De tudo que a gente fala sobre sistema, a gente está propício a ele ficar fora do ar. Parece que o sistema ele foi feito para ficar indisponível. É surreal, né? E isso é de um modo geral, né? Então, assim, quando eu vejo as pessoas falando assim, poxa, eu tô quase mudando de profissão. Tem uma coisa muito engraçada que é assim, ó. Gente, hoje em dia, né, no nosso, não só no Brasil, como em qualquer lugar, eu não consigo imaginar algo que rentabilize mais para quem, vamos dizer, está num estágio carreira solo, né, ou que tenha um poder aquisitivo de investimento hoje médio ou baixo, que não consiga trazer retorno quando se fala de qualidade, sobre comida e dinheiro, sabe? Então, que são duas coisas que não dá para viver sem. Se a gente não consegue vender dinheiro, seja o modelo que for, seja o produto que for, seja a forma que for, eu não consigo ver uma segunda opção de rentabilidade, né? Então, assim, às vezes é porque, como eu falei ainda há pouco, né? O mercado ele passa uma falsa simplicidade para quem está começando ou para quem não conhece. E aí, quando você se introduz dentro do mercado, a coisa muda de figura, né? Um dia talvez já tenha sido fácil. Já teve um momento em que eu comprava uma base, mandava ali uma cartinha que a base nem CPF do cliente tinha, eu etiquetava ali os envelopes, mandava uma mala direta para o cliente e fazia fila no meu escritório. Então, eu só tinha o trabalho de atender o cliente bem atendido, de preencher um contrato manual, mandar para o banco e esperar o dinheiro cair na conta do cliente. Hoje, não é mais assim. A gente tem. Eu estava criando um fluxo, são mais de 25 passos no momento em que a gente precisa chegar até o cliente, até o contrato ser pago. Eu digo isso até para o público mais fácil, que hoje, por exemplo, é uma FGTS, sabe? Então, assim, existe todo um fluxo, né, para poder a gente conseguir chegar ali na ponta do cliente considerado como um contrato pago. Então, eu não vou falar para você já, é super simples, é super fácil, mas que requer um pouco mais de comprometimento nosso, no sentido de aprender o novo, porque antigamente a gente não precisava entender sobre ferramentas para vender consignado. A gente às vezes precisava só ter uma rede de amigos e começar a divulgar para todo mundo. Hoje não é bem por aí. Hoje você coloca ali eu vou começar a vender FGTS, eu coloco no status ali do meu WhatsApp, do meu Facebook, vai aparecer um monte de gente, eu quero, como é que faz? Aí você vai lá, abre um código lá numa fintech no sítio de certificação, pega um código para digitação, o operacional te mostra como digitar, e segue o fluxo. Ótimo. Aí, quando o cliente entra no aplicativo do FGTS, aí o teu gerente comercial vai lá, te manda aquele videozinho de como autorizar o saio, mas o vídeo só mostra quando dá bom. Quando você não tem vivência daquele produto, ele vai simplesmente travar por alguma razão. Vai dar um erro para o cliente. Aí o cliente vai te mandar o print. Se tu não tem experiência, como é que você vai explicar para o cliente o que se trata aquele erro? Às vezes é algo simples, é uma informação simples que você não sabe. É só apertar um OK, sabe que você não sabe porque você nunca viu aquele erro. E o gerente teu que atende lá na tua promotora também não sabe, porque ele também não atende o cliente. E ele já gerou um ruído, e você já perdeu o cliente, porque o cliente vai virar para você, ou ele vai pensar e falar assim, essa menina não sabe de nada. Entendeu? Então, assim, para quem está hoje trabalhando sozinho,
Eu digo porque eu faço isso todos os dias. Eu preciso parar pelo menos um dia, 1 hora no dia, todos os dias, para poder eu conseguir organizar a minha captação, fazer testes e ver se vai fluir. Sabe, todo dia a gente tem que acordar e recalcular a rota, né? E o que que a gente tem que colocar em consideração? Se vale a pena, né, o valor do retorno financeiro que a gente tem sobre isso, né? Quando a gente resolveu é, mergulhar um pouco mais ali em convênios e tal, com o meu Cashcard, com o Banco Master, por exemplo, era algo que era muito novo, porque tinha muito tempo que eu não trabalhava com convênio. Quando a gente fechou a parceria lá com o meu Cashcard, eu não nem lembrava mais como é que era o contra-cheque, e eu ficava assim, caramba, como é que eu vou vender esse produto se eu nem sei mais como é que é o contra-cheque do cliente? Até eu descobri que eu não precisava do contra-cheque do cliente para poder pagar a proposta dele, porque eu me permiti vivenciar aquele convênio porque alguém me convenceu que ele era lucrativo. Então, eu resolvi me permitir conhecer ele, né? E aí a gente estava no auge aí do WhatsApp, naquela loucura toda. Eu falei, bom, vamos lá no manual? Vamos fazer o arroz com feijão ali bem feito, bem temperadinho? Assim eu fiz. E assim, no mesmo dia, tô falando eu mesma, eu entrei no WhatsApp e fui chamando os clientes um a um. Desenhei minha copy, fui copiando e colando e chamando os clientes, fora da ferramenta, fora de tudo. Porque eu queria testar o público e não a ferramenta. E assim, entre o Credit Sexta e o MFácil, que o MFácil ele dá um pouco mais de trabalho para digitar, mas ele tem a comissão tipo 3 vezes maior do que um Credit Sexta. Foram, se eu não lembro se eu comecei numa terça, aí fiz terça, quarta, quinta, sexta foi a metade do período até, não, e peguei na outra segunda de novo. Em nenhum desses dias a gente fechou menos do que 15 mil. Eu fazendo tudo que eu faço no dia a dia e parando entre uma coisa e outra para poder mandar umas 30 mensagens, conversava com os clientes, aí fechava, digitava, porque eu também queria conhecer o sistema, e parava para fazer uma call e voltava de novo. Conciliando diversas coisas, eu falo para você que o pior dia foram 15 mil. Se a gente calcula isso em comissionamento, quanto que não dá isso em um mês, né? E aí, onde é que se ganha? Essa mesma rentabilidade dentro de casa, é para quem está home, ou para quem tem uma loja que paga um aluguel acessível. Como é que pensa numa segunda opção com esse nível de rentabilidade fora do mercado? Não vou nem falar de consignado, fora do mercado financeiro. Então, assim, aí quando. Ah, Lê, mas tá ruim a captação. Beleza, mas eu não estou vendendo. Tá bom, mas quantos clientes você conseguiu conversar hoje? Às vezes a gente trava ali na frente de ferramenta, de uma campanha, de uma instabilidade de um sistema, de algo que não está rodando, e fica tentando sangrar aquilo ali a qualquer custo e não consegue experimentar um outro, né? Convênios. Governo, Rio, São Paulo, Bahia, Minas. Ia falar alguma coisa, Arthur? Ou abriu o áudio sem querer? Então, o passo um, a gente até teve uma mentoria que foi rotina lucrativa, que a gente fez um passo a passo de o que que o home office faz do primeiro horário do dia até o último horário, né? Então, o primeiro horário do dia, ele sempre é a organização e sonopendência. Para você ficar livre, para você passar o dia todo fazendo o quê? Prospectando. Prospectando e digitando para quem não tem como delegar essa função de acompanhar e digitar a proposta. Assim como o nosso computador ele tem várias abas, a gente consegue navegar também em várias funções no dia a dia, quando você está tudo organizado, quando você não espera o cliente vir com uma pendência para poder você tentar ver se o contrato dele está com algum tipo de problema ou não. Então, tudo isso são fluxos, né? Porque hoje o SMS ele não rodou legal, a gente vai para o WhatsApp, sabe? O WhatsApp ele não rodou legal, a gente vai para a ligação, a gente vai para a hora reversa, a gente fica navegando. Hoje eu vou subir uma campanha de Facebook para poder testar. A gente está sempre trazendo testes, né, ali dentro da operação para poder gerar resultado. E quando dá bom, a gente vai lá e escala. O que não dá é a gente ficar olhando para aquilo que não deu certo
e se desmotivar, se desanimar, achar que o mercado acabou. E assim, o mercado, a gente está em rede social hoje mais do que nunca, e a gente vê que existem, assim, existem pessoas que querem desistir, existem pessoas que quase desistiram, que faliram e reabriram 10 vezes melhor. Então, assim, o mercado ele oscila, mas não é só o consignado em si. Sabe, qualquer mercado de crédito ele tende a ter essa oscilação, né? Então, e quanto maior a rentabilidade, maior é o risco operacional de investimento sobre isso. Só que eu acho que com tanta informação hoje que a gente vê ali, né, o dia inteiro em rede social, a gente tem que focar naquilo, né? E seguir o fluxo ali até dar certo, sabe? Até virar. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer hoje no dia a dia com custo-benefício. É legal. Vou mostrar para você um sistema aqui que ele é mais voltado para a organização, para quem trabalha sozinho, que consegue fazer casinhas de conversa ali com o cliente, para poder organizar o cliente que está em negociação, o cliente que vai mandar documento, o cliente que não quis, o cliente que quer fazer um agendamento para você ligar no outro dia. Sabe? Um sistema que custa R$ 50 por mês, sabe? Tu pega um cliente, por exemplo, de Loas, que é um cliente que a gente requer muito áudio, porque o cliente ele não tem um fácil entendimento, você manda texto por escrito, ele não entende. Você consegue ter um fluxo de áudios prontos para explicar para o cara o que é consignado, como que paga, como que desconta. Olha, você não precisa ir ao banco pagar o boleto todo mês. O cliente Loas é um público assim, que a gente tem que falar tudo mastigadinho para ele. Aí se a gente vai lá e faz um disparo, seja lá do que for, aí chegou 15 leads, e eu tenho que mandar aquele mesmo áudio explicando para o cliente sobre o que é consignado, como paga a parcela, quanto ele pode pegar, quanto que é a taxa, tudo direitinho. Cara, eu fiquei 1 hora com um cliente só. Aí, se aquele único cliente que eu dediquei 1 hora, ele, por alguma razão, ele não tem uma identidade dentro do vencimento, ele não tem um documento para poder a gente conseguir fechar, ele precisa da resposta de uma segunda, terceira pessoa, aquilo ali já me gerou um estresse, porque ele não me entregou o que eu queria, que era o contrato fechado, eu fiquei 1 hora trabalhando nele. A possibilidade do meu dia render é quase nula, e a possibilidade de eu começar a mandar um monte de áudio de má vontade, achando que todos vão dar errado em sequência no longo do expediente, é gigantesca. E aí pode parecer uma coisa muito simples, mas esse é um dos maiores ruídos que eu descobri entre tantas mentorias que a gente fez, porque que as pessoas não conseguiam ter resultado com OAS, porque achavam que dava muito trabalho e desistia com o primeiro cliente que dava errado. Agora, quando eu tenho um fluxo de lá, que eu já sei quais são as dúvidas do cliente, que eu mando uma sequência de áudio, explico para ele tudo tintim por tintim, se ele, por acaso, não fechar o contrato comigo por alguma razão, como foi meu tempo de trabalho? Ir lá e apertar o botãozinho e encaminhar para ele uma sequência de quase 10 minutos de áudio em 1 segundo, sabe? A Fernanda falou, eu só não desisti porque eu fiz minha vida com consignado. Eu amo meu trabalho e desanimo às vezes, sim, mas nenhum lugar se ganha o que a gente ganha. Aí quando vem de uma vibe boa, quando tu cai, desanima, saudade do meu FIAP, mas continuo e estou conseguindo caminhar. Olha só, por falar em FIAP, Fernanda, eu nem fiz o grupo ainda porque eu não tive tempo. Mas, assim, a gente está com umas coisinhas novas aí com relação a FIAP que vai dar muito bom. Assim, eu também sou não, né? Fui viciada em FIAP por um bom tempo, muito tempo mesmo, foi um dos poucos órgãos que eu consegui manter a exclusividade, foi FIAP. É um público que eu gosto muito, muito, muito. Foi um dos primeiros que eu comecei a trabalhar, ao ponto de, assim, de passar o dia dentro do Ministério da Saúde, sabe? Na época que eu morava no Rio, ali dentro do IBGE, da Fundação João do Cruz. Nossa, assim, vocês não têm ideia, sabe? De sair de lá com 20, 30 contratos debaixo do braço. Então foi uma despedida bem difícil ficar tanto tempo sem trabalhar com o FIAP, né? Mas eu tive uma reunião ontem, vocês já devem ter ouvido falar do Banco Futura que está fazendo compra por boleto para a Federal Civil, né? E eu também tive uma reunião com o meu Cash Card, que eles já começaram a mexer internamente no sistema para poder parametrizar ali de uma vez por todas, dar um start no cartão benefício. Então, assim, acende a chaminha porque o SIAP ele vai voltar. Assim como todo mundo, como ninguém acreditava um tempo atrás que a portabilidade do INSS ia voltar, igual voltou, o FIAP ele também vai voltar com tudo. Ainda mais que é um público muito desenrolado e que está se prolongando já tem um bom tempo, né? Então, assim, não apaga essa chama não, porque tem muita coisa para fazer dentro do FIAP.
de imediato, que seria a compra, e nos próximos dias o cartão benefício. Tá? Parou, Fê, só algumas promotoras, não foram todas, não. Você consegue me Não foram, ajudar sobre o sistema para ver a margem Prefeitura do Rio? É só com token? só com token. Eu, particularmente, Andréia, cara, não consigo me adaptar a nenhuma prefeitura. Tenho muita dificuldade para a prefeitura. Muita, 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 muita. Governo, eu quebrei minha resistência e fui de cabeça. Agora, prefeitura, não entra. Não entra. Não entra. De verdade, não entra. Ive, então, chegar à taxa. Isso, essa questão da taxa, ela só, para a gente, é um impedimento quando você trabalha no escuro. Quando você tem uma base que te dá toda a informação atualizada para você filtrar, você consegue chegar na taxa do contrato e filtrar só a partir da taxa que você sabe que consegue atender. Então, não é uma limitação. Tipo, se eu for mandar um tráfego pago, se eu for trabalhar carteira, eu vou ter todo um trabalho de ir lá e ver taxa por taxa. Agora, quando eu falo sobre ter uma base que já vai me dar essa informação, isso não é um impedimento, porque a gente consegue filtrar. Eu quero a taxa de tal para cima e vou trabalhar ali dentro daquele filtro. Não. Eu tive uma reunião ontem. Não parou, não. Não parou geral, não. Me enviaram e quando eu questionei que tinha erro. A questão da taxa é a mesma coisa de INSS, mesma coisa. Se você não trabalhar com filtro de taxa, você vai ficar tendo retrabalho, porque o cliente ele vai querer, na hora de digitar, não vai aprovar, não vai sobrar saldo, a taxa não vai cobrir. Então a gente tem que ir lá recorrer à taxa para ver o que a gente de fato consegue cobrir. E isso a gente tem na mão, que a gente tem a base que tem essa informação. Então, ele só dá um retrabalho, por exemplo, se eu tiver hoje atender a minha carteira, eu estou lascada, porque tem muito cliente que eu mesma fiz contrato para ele, às vezes para poder cobrir outro banco que eu tive que reduzir a taxa, e quando eu preencho no meu CRM, eu não preenchi com a taxa do contrato, então automaticamente eu vou ter que ir lá no um por um garimpar para ver o que, que sobra para poder fechar. Agora, quando a gente consegue fazer um filtro antes, não trabalhar no escuro, aí, meu amor, a gente vai direto no que pode. Onde você indica para termos essa compra? O banco que você diz, Ive, é o futuro. É o único que está fazendo. Só que, como vocês sabem, não são todas as promotoras. Eu não posso indicar ainda a promotora porque eu preciso primeiro validar alguns fluxos para poder eu indicar. Mas no mais tardar, para semana eu já consigo passar para vocês. Vocês sabem que eu não indico nada que eu não testo. Cadê esse filtro? Eu pedi o boleto, o filtro de taxa. Filtro de taxa, de saber a taxa de origem do contrato para você poder abordar o cliente. Dentro da base, quando a gente pega a base, a gente vai escolher lá, eu quero parcela tal, com tantas parcelas pagas. Por exemplo, o cliente, que na base aparece o negativo do cliente. Eu consigo fazer um filtro. Eu quero cliente com margem, com parcela, por exemplo, acima de R$ 1.000, que esteja no máximo negativo até 100. Entendeu? Isso tudo é. Sempre que eu falo de filtro, eu estou falando de dentro das informações que vem ali na base. É a única forma. Para trabalhar a carteira vai ter esse retrabalho, porque a gente não tem informação, tem que constar um por um. Agora, para prospectar o lead frio, a gente consegue filtrar e trabalhar só aquele público que a gente sabe, né, que vai. Mas qual o filtro que aprovava? Então, o contrato fora você consegue ver dentro do extrato de benefícios do próprio SIAP. Ele mostra lá o contrato que está fora e dentro da folha. E aí você consegue mensurar também pelo negativo. Tipo assim, se o cliente tem
Você, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se a parcela que o cliente está descontando no contra-cheque é de fato o valor da parcela original, entendeu? E aí você consegue ver quanto que ele está negativo. Então, se você pega o contra-cheque, você olha no extrato, que ele está descontando exatamente a parcela igual a que ele tem na folha e que ele não está tão negativo assim, não tem como. Aonde que trava? Porque lá no contra-cheque não aparece margem negativa, aparece a margem zerada. Aí você acha que o cliente só não tem margem, mas na verdade ele está negativo. Aí se não confere o contra-cheque com o extrato e vê se tem contrato fora de folha, tudo isso mostra lá dentro do próprio SIGEP. A gente já consegue matar isso daí, sem nem ter o trabalho de digitar ou muito menos de pedir o boleto. Só que a compra é isso, ela tem que ter esse processo de sondagem inicial de digitar, né? Ainda mais que o FIAP ele não tem um CRM tão assertivo para dar os dados para a gente, então a gente vai filtrar a base e depois vai bater ali no contra-cheque no extrato dele. É olho no olho. Quanto que tá a parcela dele no contra-cheque? É X, vou lá olhar no extrato. Entendeu? Que aí o extrato ele vai te dizer ali online, né? A parcela no contra-cheque tá 1.000, no extrato tá 820. Você já sabe que tem um pedaço fora de folha. Qual a possibilidade de você conseguir pagar? Pouquíssima, entendeu? Eu acho que faltou validar mesmo a informação dentro do extrato do cliente. Olhar ali dentro do sistema, onde tem um histórico de consignações, você olhar ali se aquele contrato ele está averbado 100% e checar exatamente o quanto está negativo na margem dele, porque não consegue que ele vai vir zerado, mas ele pode estar 3.000 negativo. Na base já vem a margem do extrato, de acordo com a última virada de folha. Então a gente consegue fazer um filtro. Por exemplo, ontem eu estava com as meninas falando sobre portabilidade, aí eu fui fazer um filtro específico, deu 57 mil clientes dentro dessa última live que eu entreguei. Os 57 é mil, é muita coisa, com parcela de um banco específico, 300 a 1.000 de parcela. Pô, então o que eu vou fazer é o seguinte, vou começar pela maior parcela, não, eu vou começar com a menor margem. Eu vou pegar a margem zerada, 0,1 centavo positiva, até a margem de R$ 10, para poder os 6.000 clientes. Vou trabalhar esse perfil aqui, sem margem nenhuma. E depois eu vou aumentando. Aí, de repente, se eu vou pegar um filtro com parcela, por exemplo, de 1.000, mas o cara já tem 600 de margem, 500, 300, 200. Qual a possibilidade de ele querer fazer a portabilidade? Ele vai querer só reduzir parcela, diminuir prazo sem refim, mas ele não vai querer troco de volta, porque ele tem margem. Então, assim, percebem como a quantidade de ruídos que tem, sabe? É, entre são detalhes pequenos. Eu amo o FIAP, fiz um aporte de parcela de 2.000 e pouquinho, negativo em 388, que retornou 3.000 e pouco, 30.000 e pouco para o cliente. É sobre isso, entendeu? E o cliente federal, quando a gente filtra a parcela assim alta, é um cliente por dia, esquece, sabe? Já tem tudo. Dri, eu tenho a parte de filtrar a mesma base, de apertar botão, aplicar fórmula. Eu tenho já um treinamento lá na comunidade, que eu até liberei para as pessoas que me pediram, que é o Excel para Corban. Só que ele te mostra como apertar o botão e operar dentro do Excel, né? Agora, a parte estratégica, a gente acaba passando aqui dentro da mentoria, ou no privado, dentro de algum treinamento específico, a gente vai dando uns insights, porque a gente vai validando vários filtros. Sempre que eu pego uma base, eu testo 3, 4, 10 tipos de filtros diferentes para ver qual que está rodando mais, porque possibilidades tem, né? De filtrar. Aqui. Se tiver bloqueado, me fala que eu libero para você, Adriel. Aquela base do SIAP dá para filtrar a taxa? A maioria, não sei qual você está falando, a maioria dá, né? A maioria dá. Eu já tô tentando negociar aqui já a última para ver se a gente consegue fazer um trabalho em cima disso, mas ainda não vou fazer o grupo, ainda não tem nada concreto, mas eu vou passando a informação para vocês. A última de SIAP que tem, ela não deve ter qualquer 2, 3 meses atrás, né? Não foi de mês passado, que eu já estou quase. A gente está em outubro, eu acho que foi agosto. Agosto ou julho. Pois é. Entendeu? Pode falar sobre a base do Loas? Falar o quê, amiga?
Não entendi. Você quer que Então, eu Lei, fale ou você quer falar? eu fiz uma prospecção hoje e Aham. aí eu liguei para alguns clientes, acabei chamando pelo nome, vamos supor, olá, boa tarde, Tamires? Aí a pessoa, não, não é a Tamires, tem vários contatos que estão assim, divergentes. Na planilha tá o nome e quando a gente vai ligar, tá o nome, é outra pessoa que atende. Então, na base de louça, o que que acontece? Principalmente agora por ter sido desbloqueado, é a experiência minha, porque eu trabalhei loas com essa mesma base. O próprio cliente tem dois casos. Se for 87, é um cliente que tem deficiência. Então, ele raramente tem um telefone no CPF dele. Às vezes é do irmão, do marido, sabe? De alguém da família. E como é um público que tá sendo muito, muito, muito assediado, o cliente vai falar que não é ele. Eu sei porque eu Eu digitei imaginei, eu eu imaginei isso também. digitei proposta na esteira, o banco quis validar, porque o cliente não conseguiu fazer no vídeo. Quando a promotora ligou para poder confirmar se era o cliente falou que não era ele. Eu falei, gente, como é que não era ele, cliente meu, que eu atendi? Aí eu tive que ligar para o cliente, falei, cara, você tá doido? Tipo, aí, não, Lê, o tempo todo o telefone tocando, eu falei que não era, entendeu? Então, assim, eu sempre falei sobre a sensibilidade do público Loas, porque o Loas, ele é o boom de uma ponta ou outra. Ele vai aquecer agora, daqui a pouco ele vai sumir, até ter alguma novidade, vai aumentar o prazo, vai diminuir taxa, aí todo mundo vai trabalhar, daqui a pouco abandona de novo. Então, assim, o Loas, ele é um público mais sensível para dados de telefone, porque é um cliente que tem, ou ele é deficiente, ou ele é menor de idade, né? Ou ele é maior de idade, maior de 65 anos. É um cliente que recebe um salário, porque eu nunca trabalhou na vida, então o nível de escolaridade dele é lá embaixo, a possibilidade de ele ter um telefone no CPF dele é quase nula, então esse ele vai buscando alguém que está próximo, entendeu? Então, assim, a gente sempre dá esse feedback sobre base Loas, porque isso é comum, desde quando o Loas nasceu como produto consignado, porque é o perfil do público, entendeu? Você entra numa associação, Entendi. fala para poder você ir, onde tem muito Loas. Pô, ou então nessa fila que eles fazem para poder fazer o cadastro lá do INSS, você vai com um por um. Eu já fiz esse trabalho de panfletagem quando o Loas saiu presencial. E assim, é de fato, você vai buscar, ele te dá o telefone, você vai pega o telefone dele e coloca lá no sistema de consulta, você vai ver que ele está vinculado a outro CPF. Ah, entendi, obrigada. Eu tenho uma outra pergunta também, mas no caso assim é bem específico, né? Porque eu adoeci logo assim que eu recebi a base, né? Uhum, Aí a minha dúvida é, porque como foram 50 pessoas que adquiriram essa base, uhum. aí eu queria saber assim, mais ou menos se o público já está tomado e como eu sou iniciante, aí se eu poderia é, assim, uma estratégia para eu poder trabalhar. Eu pensei em contratar o sistema Vanguard e ir colocando o CPF e analisando a margem, né, que daquele CPF que está disponível. Eu particularmente acho que não vale a pena esse trabalho. Porque você vai ficar muito tempo consultando sem nem saber se o cliente quer ou não. Então, eu acho que você primeiro tem que fazer a prospecção. A gente que trabalha com lousa sempre faça uma sondagem, porque mesmo que o cliente tenha margem, você não sabe se alguém já pagou para poder desbloquear, se ele para quantas pessoas ele já mandou o documento. Então, até brinco sobre isso. Como é que eu faço, né? Quando eu vou trabalhar o cliente Loas, de cara, antes de jogar o CPF dele em qualquer lugar, eu já pergunto para ele: você já mandou seu documento para alguém? Seu benefício ele tá, você entrou com pedido de desbloqueio através de alguma outra promotora, você já assinou o contrato, você já formalizou, tirou uma selfiezinha para alguém tentar liberar esse crédito para você? Ah, já sim. Tem quanto tempo isso? Essa pessoa está fazendo contato com você? Você tem conversado com essa pessoa? Porque assim, ó, você pode olhar lá no extrato, você pode olhar, nossa, margem linda. Ah, tá bloqueado, então isso é o cliente. Você vai pagar para desbloquear e vai vir outro cara e vai averbar esse contrato, porque está formalizado em outro lugar. Ele caiu lá dentro de um limbo de desbloqueio que o cara não conseguiu, você pagou alguém, ou desbloqueio alguém vai lá e pagou o contrato por você.
Então, porque é um delay de dias muito curto, de um dia para o outro muda toda a realidade. Você manda hoje um lote de benefício para alguém lá e desbloquear. E aí a pessoa que desbloqueia está meio enrolada, falou para você que ia desbloquear em 3 horas, mas na verdade ela desbloqueou, ela vai levar 24 horas, ela vai levar 48 horas. Entendeu? E aí, nessas 48 horas, alguém já formalizou o contrato antes de você. Quando o olhou está desbloqueado, o banco vai lá e vai pagar a proposta. E não tem como depois a gente ir lá e tentar enforcar o cliente, entendeu? Então, a parte boa do Loas é o que ele tem um ticket alto, né? Então, você consegue, se você conseguir um sucesso de um contrato por dia, para quem trabalha só, já é um ótimo número, né? Depois de retorno mensal. Mas a gente tem que ter esse entendimento que isso acontece. É um dos públicos mais suscetíveis a roubo de margem, né? E a gente fala roubo, mas é só por uma questão mesmo de termo. Não quer nem dizer que algum corretor foi lá de má vontade e roubou o nosso cliente. Às vezes, simplesmente ele digitou a proposta, entrou numa pré-digitação, numa pré-análise, aí travou, o banco tentou falar, não conseguiu, o cliente não conseguiu formalizar. Entre um passo e outro da esteira, né? Você chegou ali naquela brecha, às vezes o cliente formaliza contigo achando que é uma pendência de outro contrato, que ele não conseguiu ter um entendimento de que você não é a mesma pessoa. Assim como tem empresas que trabalham com um script montado para falar com o cliente como se ele fosse formalizar, tem casos já aconteceu, tá? De ceder dados, já aconteceu, não, já acontece até hoje, dados do cliente que acaba de solicitar o desbloqueio, aí o bonitinho lá do INSS vai lá, já tem um corretor do lado de fora e fala, esse benefício aqui acabou de ser desbloqueado. Aí aquele corretor vai lá, entra em contato com o cliente como se fosse do mesmo banco que ele já tinha assinado o contrato, falando que deu uma pendência, pede para o cliente formalizar de novo e paga o contrato no celular. Então, acho que É, o- eles tem alguns também que eu já tive, em outra ocasião, já tive contato com esse público. Eu achei eles também, assim, eles dão um de João sem braço, achei eles também bem desleal. Uma vez aconteceu uma situação bem, assim, delicada. Eu estava em contato com o cliente para fazer um cartão benefício e ele tinha representante legal, só que a representante morava no Rio Grande do Sul, acho que é Paraná. Aí eu falei que tinha que formalizar e tudo, e eles não estavam conseguindo, né? Uhum. A representante não estava conseguindo. Aí, ao mesmo tempo, ele entrou em contato com a promotora, que ele tinha feito o consignado dele, né? A margem cheia. E aí, o pessoal foram lá na casa dela e averbaram o contrato de cartão. Pois é, acontece com frequência. Por isso que o Lois, eu adoto uma postura tipo, muito séria, sabe? E faço uma sondagem. Se ele falar assim, eu mandei o documento para fulano, mas até agora ela não liberou. Pô, então se liga para ela e tenta falar com ela. E passa para o próximo. Eu não entro na guerra de contrato com ninguém. Eu quero aquele cliente que achou a minha abordagem diferente e está reclamando para mim que todo dia ele recebe 300 ligações, sabe? E que ele não aguenta mais. Aí eu vou e entro naquela brecha e pergunto, tá, mas você chegou a fazer uma simulação, você sabe como é que funciona? Alguém conseguiu te explicar qual que é a vantagem de você pegar esse consignado? Aí ele já vai acalmando, ele já vai falando. Então, tu sabe que é um cliente que não está trabalhado. Às vezes, tipo assim, a gente se desgasta entrando numa briga que não vale a pena. E eu sou o tipo de pessoa que eu não entro, né? E eu oriento todos os meus colaboradores. Falou que está negociando com alguém, reclamou que o dinheiro demorou a cair na conta, fala para ele entrar em contato com quem ele está negociando e parte para o próximo. Não perde tempo. Entendeu? Na pré-digitação, Lê, eu também rodei fiz uns disparos de mensagens, e aí teve um cliente que ligou, né? Aí ele falou, não, porque eu já mandei para uma outra moça e porque estava na pré-digitação, e aí não estava verbando ainda, ele precisava do dinheiro. Eu falei, já que você está em negociação com ela, você tem que finalizar, porque daí não tem como se eu ficar mandando seus documentos para um e para outro. São nessas situações aí que vocês tomam um golpe. Eu expliquei isso para ele. Eu falei, porque às vezes o senhor está desesperado, mas o senhor tem que confiar na pessoa que o senhor mandou os documentos e fez o primeiro contato lá, né?
Exatamente. Então, assim, é todo um percalço, né, que a gente tem que ficar ali observando. A Fernanda falou assim, o cliente que eu fiz hoje no ano passado, em maio, adicionou à justiça, falando que ele não sabe do empréstimo. Olha que loucura. Cara, teve cliente, algumas pessoas me contaram do cliente ter assinado o contrato dentro da loja física. Porque existe toda uma máfia de advogados que vão lá, entram em contato com o cliente e induz o cliente a falar que não fez nada, prometendo indenizações milionárias para o cliente, entendeu? Representante legal, eu não atendi, tipo, nem lembro, acho que nenhum. Hoje em dia tem representante legal, muitas vezes tem maior conhecimento, pai e mãe. É. Representante legal, assim, no escuro nenhum. Os poucos que eu fiz foi indicação de alguém, sabe? Mas eu não foquei em representante legal, não. Por conta disso, né? Porque aí já é mais pessoas que estão ali introduzidas na operação, que pode sofrer alguma influência externa, sabe? Tem uns que se fazem, mas tem uns realmente que fala que falta mesmo o conhecimento. Algum banco para digitar porte fora do SRCC com taxa boa? Então, o banco que eu tava muito, muito, muito forte foi o BRB, mas que já demos uma pausa nele porque estava muito difícil de trabalhar. Então, a gente hoje está preferindo trabalhar com 12 pagas mesmo o banco de rede. Porque tem um Bursa que faz, tem os outros quadros, mas assim, não está rodando 100%. Então, quando começa a dar muito retrabalho, a gente acaba meio que tentando pular para algo que esteja fluindo, vamos dizer, melhor. Quando começa a travar muito, a gente já troca e espera o melhor momento para poder fazer. A esteira, travando muito, muita instabilidade na esteira. Muito, 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 muito. Muita. Perdia saldo por causa de horário, o contrato era cancelado, a gente não conseguia achar justificativa para o cancelamento, divergência de valor na hora de simular, e depois que o saldo chegava com o mesmo valor e o valor que você dava para o cliente era diferente. Começou a dar uns bug muito, muito assim, forte lá dentro do sistema, mas é um banco bom de trabalhar, mas que no momento, para mim, não estava valendo o retrabalho, entendeu? Mas digitou recente, pagou, tá em andamento, como é que tá? Não chegou e pagou. Legal. Então, assim, para mim, os outros estão para chegar essa semana. Depois vai dando feedback pra gente, como é que a gente já consegue saber. Isso aqui tá na justiça. Tem ligação do banco, o selfie dele, tem tudo. O advogado falou que se eu quiser, vou poder processar ele. Ele quer dinheiro, tá agindo de má fé. Exatamente. Entendeu? Então, assim. E não, o pior de tudo é que você vai processar e não vai ter nem dinheiro para poder pagar as custas judiciais do processo. Isso que é o pior. Então, só vai gerar esquentação de cabeça pra gente, né? Porque na hora que der o problema, ou aquele advogado que induziu ele a te colocar na justiça não vai querer trabalhar de graça pro cliente, entendeu? Então, vai ficar naquela briga de bate e volta a vida toda, entendeu? Mas assim, não é o todo. Assim como tem esses clientes que fazem isso, tem aquele cliente que é super simples, atencioso, que às vezes você, pô, aquilo ali, aquele dinheiro que ele pegou era uma cadeira de rodas, sabe? Era um tratamento, era mudar para a cidade onde tinha um tratamento que ele precisava fazer, e aí ele vai ficar tão grato por você que ele vai te indicar várias outras pessoas. Então, assim. Não vamos, tipo, generalizar. É como todo público do mercado. Tem aqueles que é, são mau caráter e aqueles que não. Acho que é assim como o corretor, tem que prestar quem não presta, sabe? Na Tem verdade, que é a ir filtrando. humanidade, né? Isso, né? A gente tem que ir filtrando pessoas. No final, acho que é Ser mais humaninhos. sobre isso. E aí, e assim, pelo menos eu tenho essa percepção, né? A gente, quando conversa ali com o cliente, é por isso que eu sempre falo que é importante a gente ter uma troca com o cliente, né? Assim como é quando a gente vai contratar um colaborador, conversa, deixa a pessoa falar, porque geralmente o mau caráter ele se entrega muito rápido,
sabe? Então, assim, ele sempre vai falar mal de alguém, ele sempre vai criticar alguém, ele sempre vai dar um indício de que ele é um alecrim dourado e ninguém presta na vida, sabe? Então, quando ele começa a reclamar de... Até o jeito que ele faz a reclamação sobre alguém que deixou de resolver o problema dele, você já consegue fazer uma leitura. Então, assim... Eu sei que a gente quer atender um monte de cliente o dia todo, mas se a gente parar para ouvir o cliente, fazer perguntas chaves ali, uma perguntinha, fala para ele assim, não pode contar para poder me responder por áudio, automaticamente você já vai conseguir ter uma leitura rápida sobre quem é aquele cliente. Aí vai ter cliente que vai dar aquela pulga e fala, não, mesmo que eu ganhe uma comissão, não quero ganhar aqui e perder ali, deixa ele para lá. Mas, às vezes, por conta da necessidade da comissão, a gente vai lá e tenta passar por cima. Como tem cliente que você vai lá, e o cara tem uma margem gigantesca, aí você vai lá consultar, o cara tem problema na justiça daquele banco. Cara, eu não vou procurar o segundo, terceiro e o quarto, não vou procurar. Vou falar para ele, olha, infelizmente você tem processo judicial e o banco tem uma blacklist, eu não consigo te atender por banco nenhum, já manda ele ir com Deus, sabe? Quando eu coloquei ele para tirar o RG novo, até fiz o cadastro, né? Aquele negócio que faz antes, abrir a conta no Santander, porque ele nem tinha conta, olha o que ele me fez. Pois é, mas assim, é, a vida é igual ao restaurante, ninguém sai sem pagar, sabe? A gente trabalha certo, Deus abençoa, e quem age de má fé vai colher ali na frente e vida que segue, sabe? Aí nessa hora a gente tem que se conscientizar que a gente entregou o nosso melhor, que não é sobre aquela pessoa, não é sobre a gente, é sobre aquela própria pessoa e seguir meio adiante, porque motivo para poder a gente achar desgastante e difícil, todo dia vai ter, sabe? Mas eu acho que tem coisas muito pior, como pegar ônibus lotado, ficar 2, 3 horas no engarrafamento, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar mesmo para o ponto bom e tentar tirar o maior proveito disso. Tentar fazer com que a rotina seja leve, né? Escolher pessoas mesmo dentro do mercado para a gente conseguir trocar figurinha, trocar ideia, sabe? Lamentar, chorar pitanga, daqui a pouco tá rindo, entendeu? Li, queria saber sobre a ferramenta do WhatsApp. Ainda está 69. Li, não está 69 mais. Foi até sexta-feira. Eu posso tentar alguma coisa, mas eu não posso garantir. Porque eu já consegui estender o máximo que eu conseguia. Li, eu estou mandando mensagem agora em áudio para ver se modifica um pouco. Tu acha bom? Acho ótimo. Acho ótimo. Acho ótimo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Só para não falar que eu não compartilhei tela com vocês, né? Vamos entrar aqui. Peraí, eu tô crente que vocês já estão vendo. Peraí, só pra gente pincelar aqui as ferramentas rapidinho, que vale a pena. Vocês estão conseguindo ver? Aí, vocês estão conseguindo ver, gente? A tela? Sim. Sim. Maravilha. Vamos lá, então. Ó, isso aqui é uma conversa dentro do WhatsApp normal, tá? web.whatsapp.com. O que eu uso aqui dentro são duas extensões do Chrome, tá? Ambas são pagas, mas tem as versões gratuitas. Eu vou explicar para vocês a diferença para que vocês decidam se querem, se vale a pena investir ou não, tá? A primeira delas é essa aqui chamada Zap Voice, tá? Vamos lá, tem o link para vocês na plataforma, não precisa se preocupar em gravar, em anotar nada não, tá? Essa Zap Voice, ela começou com uma função de a gente conseguir mandar áudio gravado para o cliente, tá? É como se fosse gravado ao vivo, e depois ele entrou com várias outras funções. Ela custa R$ 49,90 por mês, mas na versão gratuita você consegue utilizar, só que você fica limitado a áudios de no máximo até 59 segundos. Você não consegue mandar áudio de mais de 1 hora, tá? Mas o que é legal aqui nela? Você consegue, aqui dentro dela, deixa eu botar aqui no painel. Você entra aqui no painel, tá vendo? E você consegue deixar mensagens prontas, áudios como se fosse gravado na hora, mídias como vídeo de formalização, se fosse o caso, documento.
Ó, criar um funil onde a própria, você, com um clique, você consegue mandar ali pro cliente uma sequência de mensagens, texto, áudio, vídeo, tudo em 1 segundo, sabe? E aqui também tem o gerenciamento de gatilho, que é quando o cliente responde uma mensagem específica e o próprio robô responde para o cliente sem você estar ali online dentro do WhatsApp. Então, para quem trabalha assim, é uma maneira de organizar. Vou mostrar aqui para vocês um fluxo bem rapidinho. O legal é que você baixa uma única vez, ela fica aqui ativa aqui no teu. Eu tenho um vídeo pronto na plataforma, tá? Que mostra esse passo a passo do próprio sistema deles. E aí eu vou colocar lá para vocês. Então aqui ela fica guardadinha, só que percebem, deixa eu subir isso aqui, que aqui, ó, embaixo tem vários botãozinhos, estão conseguindo ver? Me responde que eu não estou conseguindo ver o chat, se alguém puder abrir o WhatsApp e falar assim, tô vendo. Sim, Tá, show. Então, ó, vou botar aqui sim. na conversa comigo mesmo aqui. Ó, eu venho aqui, por exemplo, eu estou falando com um cliente que era de sexta e eu vi que ele já sacou o valor que ele tinha disponível. Aí aqui eu criei um fluxo onde eu coloquei aqui, ó, sacou. Olha o que que o robô faz em um clique. É uma atenção totalmente diferenciada para o cliente, mas que para a gente o trabalho é fazer isso uma única vez. Ó, vou clicar aqui em sacou. Olha o que que ele faz. Ele pergunta se eu quero mandar, eu vou botar em enviar. Ó, ele vai correr um tempinho que eu consigo configurar em quanto tempo eu quero mandar a resposta, o delay, se é 5 segundos depois, se é 10 segundos depois, se é 15 segundos depois. Ó, ele manda uma mensagem e fala com o cliente, ó, então vamos lá, você já sacou o limite integral que havia disponível. Não, 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 não. Mandou um primeiro texto, ó, e depois ele já manda um segundo texto. Ó, podemos fazer assim? E tal, tal, tal. Ele já conversou com o cliente, como para não ficar um texto muito grande. Eu repliquei, eu mandei uma sequência de 2 mensagens e para o cliente ele passa uma impressão de que eu estou sendo super atenciosa com ele, né? Aí eu posso dar um delay para ele achar que eu digitei a proposta, porque que eu digitei a mensagem, se eu mandar um texto muito grande, tipo, no mesmo segundo ele vai saber que eu copiei e colei, e eu quero que o cliente pense que ele está tendo ali um atendimento 100% exclusivo. Fechei o contrato com o cliente, tudo bonitinho, a proposta está digitada. Eu quero falar para o cliente que já foi digitado, quero orientar ele com relação à formalização. Aqui já tem um fluxo já pronto. Eu clico aqui em formalizar, ó, ele pergunta se eu quero enviar. Olha o que que ele faz. Ele vai correr o tempo que eu configurei. Ó, ele já falou que está tudo certo, que a gente finalizou a solicitação e que em alguns minutos ele vai receber um SMS com link para formalizar, né? E aí que eu já dou uma orientação. Você vai precisar tirar uma foto da sua identidade, uma selfie, capricha na foto de preferência um local bem iluminado. E já fala que eu estou enviando aqui embaixo um vídeo explicando todo o passo a passo. E eu vou e mando um vídeo para ajudar ele. E logo em seguida, depois do vídeo, eu vou lá e tenho um áudio para ele, onde eu falo algumas explicações, como se eu tivesse gravado na hora. Te mandei assim um vídeo que mostra o passo a passo para você. Então, assim, olha o fluxo ele está montado. Então, se antes eu tinha que escrever isso aqui, ou mandar um áudio resumindo isso aqui, ir lá na minha galeria, procurar o vídeo, sabe? Para poder mandar, ou então encaminhar de um outro cliente para poder mandar para ele, porque já subiu na minha galeria lá embaixo. Eu perdi maior tempo. Então, assim, digitei a proposta, eu clico em um botão, e ele vai lá e vai receber toda a orientação exclusiva para ele. E aqui eu tenho todo um fluxo de mensagem que já fica aqui embaixo, dentro da minha extensão, onde eu falo para ele tudo que eu preciso passar de informação explicadinho, sendo atenciosa, mandando áudio, mandando vídeo, mandando texto, para o cliente ali, tudo isso em 1 segundo. Então, se antes eu precisava de tempo de qualidade para poder falar com o cliente ali e demorava 20 minutos de atendimento, hoje eu vou demorar 5, 3. E o cliente, quando ele recebe isso aqui, ele fica. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele fala, cara, como você é atenciosa. Mal ele sabe que está tudo ali já mastigadinho, que eu preparei no dia que eu tiver de bom humor, no dia que minha voz estiver melhor, para eu já gravar uma sequência de áudio para poder explicar para ele ali. E assim, e é muito simples, só para vocês terem uma noção. Ó. Quando eu estou lendo a ferramenta, aí eu quero salvar uma mensagem. Eu só vim aqui, ó, tá vendo? Aqui já tem, ó, várias mensagens já prontinhas. Peraí, que aqui tá. Então, pronto. Eu venho aqui em novo item.
ele já vai aparecer aqui embaixo. Ó, nova mensagem. Vou colocar aqui só vou escrever teste e teste. Eu venho aqui e salvo. Ó, ele está aqui embaixo. Se for uma mensagem que eu acho que é importante, que é uma mensagem que eu uso com mais frequência, eu clico aqui e vou arrastando ele lá para cima. Vou colocar ele em primeiro lugar. Ele já está aqui. Quando eu venho aqui no WhatsApp, deixa eu atualizar aqui a página. Ó, olha onde ele foi. O teste já está aqui na frente. Então eu consigo brincar. Eu mandei um áudio, eu quero salvar. Como é que eu fiz para poder fazer esse áudio aqui? Eu posso mandar um áudio para mim mesmo, para qualquer pessoa. É só eu vir aqui, pego o áudio que eu quero, vou clicar aqui e vou baixar o áudio. Eu vou vir aqui dentro do painel que eu entrei, clicando aqui no atalho que já fica, ó. Eu venho aqui em áudio, eu posso vir aqui na minha pasta, ó, clicar aqui nos downloads que eu acabei de baixar, ó, já está aqui o áudio do WhatsApp, eu vou arrastar ele aqui para dentro. Te mandei assim um vídeo que mostra passo a passo. Já foi. Tá vendo? Então, assim, novo item, novo áudio, dou um nome para o áudio, ó. Áudio teste. Abro lá a pastinha onde eu salvei, onde eu baixei aquele áudio. Arrasto, já está aqui dentro. Te mandei assim. Venho aqui e salvo. Quero colocar ele para cima, jogo ele para cima. Quando eu venho no WhatsApp, vou atualizar para ele aparecer aqui. Lembrando que ele é gratuito, tá, gente? A limitação é que você não vai conseguir criar aquele fluxo, que são várias mensagens seguidas, e nem mandar áudio de mais de 1 minuto. Então dá para começar usando o gratuito, porque se não for o momento de investir, quando fechar o primeiro contratinho, vai lá e investe nele, que vale a pena. Ó, áudio teste. Mandei. Ó, já está aqui. Então, é surreal, sabe? Como a gente consegue otimizar, trazer qualidade no atendimento e atender mais clientes, porque às vezes a gente não consegue captar mais porque a gente passa muito tempo atendendo aquele cliente, sabe? E aí, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente criou o fluxo dele. Ó, os funis. Para poder eu criar um funil, a mensagem que eu quero já tem que estar aqui dentro, né? O áudio, a mensagem já tem que estar aqui salva, a mídia. Aí eu venho aqui, ó, e coloco um novo funil. Aí vou vir aqui novamente, um novo funil, teste. Aí ele pede, ó, adicionar o primeiro item. Aí eu falo para ele, é uma mensagem de texto, é um áudio, é uma mídia, é um documento. Aí eu boto aqui uma mensagem. E aqui para mim, aqui embaixo, já vai aparecer exatamente qual é o item que eu quero colocar, né? Aí vamos dizer que eu quero pedir o CPF. Aí quanto tempo eu quero mandar essa mensagem? Eu quero mandar em 20 segundos. E eu vou adicionar. Aqui já tem o primeiro item. Aí eu consigo vir aqui e adicionar o segundo. Aí eu quero agora que na sequência da mensagem eu quero mandar um áudio. Aí eu venho aqui e escolho um áudio. Quanto tempo depois? Aí ele já contou, 43 segundos. Por quê? Ele quer que o cliente tenha a impressão de que eu realmente gravei aquele áudio. Então ele já contou que o áudio tem 43 segundos e eu já vou adicionar. Então, o cliente só vai receber um novo áudio, uma nova mensagem, quando passar o tempo daquele áudio, para o cliente entender, ter a impressão de que eu gravei aquele áudio para ele. Então, tem gente que usa isso aqui, mas não coloca delay. O cliente recebe uma sequência de áudio, pô, no mesmo segundo, o cara já sabe que aquele não foi personalizado para ele, né? Então, tudo isso a gente consegue vir aqui e ajustar. Eu vou e adiciono, automaticamente já criei um funil. Quando eu vou usar esse funil que eu clicar, em um clique ele vai mandar para mim o texto, o áudio, igual eu mostrei para vocês, o vídeo, tudo que eu tiver ali como sequência de informação que é importante para o cliente, já mandar numa sequência só. Então, não preciso parar para gravar áudio, não preciso parar para digitar, não preciso parar para procurar vídeo de formalização, seja lá de qual for a mídia, para poder
eu consegui ir lá e me comunicar com o cliente. Pega um cliente de alto ticket, por exemplo, o FIAP, que ele é desconfiado, que ele não sabe, ele não me conhece, não conhece a minha empresa, eu consigo criar ali um funil, por exemplo, falando um pouco sobre mim, sobre a minha experiência, consigo mandar meu site, meu Instagram, consigo mandar a página da ANEP para poder ele consultar em minha certificação, sabe? Então, tudo isso é toda uma estratégia para você passar credibilidade e começar a atender o cliente de alto ticket e sair daquele lugar de ter que ter um monte de cliente para poder bater meta, enquanto você pode estar atendendo você, eu digo, né, para quem trabalha só, para quem tem equipe, cada um do seu colaborador, conseguir no final do mês fazer um ticket legal de contrato, sem ter que atender ou se estressar com milhares de clientes, sabe, ali no dia a dia. Como que é esse vídeo? De formalização, Rana? Eu posso mandar para vocês lá no grupo. É do próprio Credit Sexta que mostra como que faz, ó. Peraí. O Credit Sexta conquistou o Brasil de um jeito super simples. Nesse vídeo você vai ver como é rápido realizar o seu saque fácil. Ao receber o link por SMS, verifique sua conexão de internet e, se estiver tudo ok, pode clicar nele. Digite o número do seu CPF sem pontos ou traços e clique em continuar. Será apresentado. Ele vai mostrando até o finalzinho da formalização do próprio Credit Sexta. Eu posso mandar para vocês lá no grupo, para quem não tiver. A Fernanda demora a beça, que coisa, hein? Eu crente que é apenas um número por vez que pode logar nesse sistema. Lê, essas mensagens que você escreveu, tem lá dentro também, a gente consegue ver. Geralmente é a mesma que fica no fluxo de atendimento. Eu sempre copio e colo de lá. Eu já crio para mim dentro do mapa, copio e colo e mando para vocês. Mas se faltar alguma, vocês me pedem. Para quem perguntou sobre a minha, então, aqui, ó, quantos números pode conectar, que vocês estão perguntando, né? Então, como é uma extensão do Google, ele está linkado a esse e-mail aqui, tá? O que que vocês podem fazer para usar mais de um número? Vocês podem adicionar a extensão. Eu tenho mais um WhatsApp. Eu venho aqui e coloco, entendeu? Aqui é a outra conta, outra conta, outra conta. Tem um WhatsApp dentro de cada conta com a sua extensão. Aí você pode criar, por exemplo, eu tenho 3 no WhatsApp, um de governo, um de INSS, um de SIAP. Eu posso criar um e-mail, siapatendimento@gmail.com e colocar o WhatsApp dentro da extensão do Google, dentro do Gmail. Aí eu vou baixar a extensão e vou usar. Aí eu consigo ter uma extensão para cada WhatsApp. Você não vai conseguir, tipo, ter as janelinhas aqui lado a lado, tá? Mas você consegue ter as casinhas aqui embaixo, várias extensõezinhas, uma para cada WhatsApp. Dá para fazer. Ficou claro até aqui, gente? Como é que é tranquilo de fazer? Agora eu vou mostrar para vocês a segunda. Esse é o Zap Voice, tá, gente? Zap Turbo, mas não me adaptei. Eu não sei qual é esse Zap Turbo, mas de todas que eu testei, esse foi o mais intuitivo, né? E eu uso ele desde a época que não tinha fluxo. Nossa, ele resolve a vida. E sem contar que você consegue fazer vários clones, né? Para quem já está mais tempo com a gente, sabe que todo mundo é Letícia na minha operação. Então, assim, eu posso ter uma operadora para cada público e todas serem Letícia, com áudios meus prontos, gravados, foto no perfil. Podem observar que aqui tem uma foto, aqui tem outra foto, aqui tem outra foto, tudo sou eu. E eu gravo os áudios e mando. Não, Fê, isso aqui não é disparador de WhatsApp, não. Ele vai organizar a tua captação. Você não vai mandar mensagem por ele, não. Você receber a mensagem, você vai conseguir conversar com o cliente de forma mais fluida, mais rápida, com tudo mastigadinho para diminuir o seu tempo de atendimento, você conseguir prospectar mais. Se antes você mandava, atendia, vamos dizer, 10 clientes por hora, porque tu tinha que ficar gravando vários áudios, escrevendo vários textos, procurando mídia, agora você vai atender 50 clientes por hora, porque vai otimizar o seu tempo.
Mas, tipo, eu tô prospectando manual porque eu tô tendo muito banimento. Sim, aí você vai, de qualquer maneira, você consegue diminuir seu tempo de atendimento, conectar mais números, né, para você poder conseguir fazer ali os disparos e aumentar o número de chip para poder você conseguir atender mais clientes no dia. Isso. Aqui é literalmente o WhatsApp Web com algumas funções diferenciadas. Quero focar em envio de SMS e me organizar melhor com o fluxo de atendimento. Perfeito. Entendeu? É o que a gente tem feito aqui. É equilibrado o SMS e o WhatsApp, mas quando o cliente cai ali no WhatsApp, ele tem que seguir esse, esse fluxo aqui já automático para a gente poder ganhar tempo, para poder já partir para o próximo e conseguindo fechar os próximos contratos. Então, o envio em massa já é outro esquema. Aqui é receptivo. A gente está enviando mensagem, mas a gente está enviando mensagem para um cliente que já está em negociação com a gente, já está dentro do atendimento. Você não está captando, você está atendendo nesse caso. Nesse estágio aqui já é um atendimento, já não é uma captação. É muita ferramenta. É muita ferramenta, mas é essa organização aqui que traz qualidade para sua captação. Você consegue aumentar o volume para poder conseguir fechar cliente na ponta. Então, a organização é tão importante quanto a captação. Porque também não adianta você ir lá e colocar 10.000 SMS, por exemplo, o cliente chegar, ficar 1, 2 horas, 3 horas esperando para ser atendido e o lead esfriar e tu perder a venda. Então, assim, essa parte ela é muito importante. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, agora a próxima ferramenta que é uma outra extensão, que também tem o mesmo valor. Ela tem um período de 7 dias grátis e eu consigo convidar vocês para vocês ganharem um voucher de US$ 20, se eu não me engano, que aí dá uma mensalidade e meia. Eu consigo mandar esse convite para vocês baixarem lá. Aí eles marcam uma apresentação, mostram o sistema, vocês já contratam com desconto. Então, no primeiro mês vocês já não pagam. Essa aqui, ó. Essa outra extensão, chamada Kobe, tá? Ela já não está em cima, tá? Ela já não está embaixo, perdão, ela já está em cima. Percebe que são duas extensões dentro de um mesmo WhatsApp, tá? Qual que é o diferencial dessa daqui? Primeiro passo. Se tiver muito rápido, fala, gente. Isso. O diferencial da enquete é que não, por enquanto, não aparece para o cliente a opção de denunciar como spam. Ele recebe a enquete direto. Então, assim, diminui, né? Qual que eu Lê, tá me ouvindo? tô ouvindo. Oi, boa tarde. Eu não entendi nada, nada. Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente vai. Eu estou fazendo a prospecção um por um, né? Porque eu estou tendo vários banimentos, então eu falei, vou fazer um por um que devagar eu vou conseguir lá. Aí, tipo, estabeleci que em 1 hora eu tenho que mandar no mínimo 50 mensagens a cada 1 hora. Aí eu fico aqui igual uma louca mandando 50 mensagens de hora em hora. Uhum. Beleza. Aí, tipo, mandei a mensagem. O cliente veio falar comigo, aí eu uso esse Zap Voice aí, não é isso? Isso. É No isso que eu caso, entendi? esse WhatsApp que você fala com o cliente, ele já fica conectado aqui no WhatsApp Web, não fica? Ele é tipo como se fosse uma extensão de um WhatsApp normal que a gente vai usar isso, não é isso? Isso, só que Vê se eu entendi. ele vai adicionar mais funções. Você vai ter botão aqui embaixo, onde vai estar todas as mensagens mastigadinhas para você conversar com o cliente. Digamos que Ah, que o cliente fala se você tem interesse, o cliente fala sim. Aí você já consegue ter uma segunda mensagem pedindo, por exemplo, o número do CPF dele. Deixa eu ver se é essa daqui. Ó, isso aqui é depois que o cliente mandou o CPF, porque no meu caso, na cópia inicial, eu já peço o CPF de cara. Já peço, por exemplo, o nome, isso aqui é um WhatsApp de teste, tá? Mas eu já peço o nome completo e o número do CPF. Quando ele responde o CPF, eu já tenho aqui uma mensagem que mostra para ele, ó. Obrigada pelas confirmações. Já estou localizando seu cadastro. Em seguida, já te envio informações sobre a possibilidade dos valores disponíveis a liberar. tá. O WhatsApp fica dentro desse negócio, né? Isso. Ah, Você vai entrar no site do WhatsApp Web, ó. tá. Aí eu Entendeu? O coloquei meu mesmo que você WhatsApp usa. normal.
O mesmo que você usa, só que quando você baixar essa extensão, ele vai te trazer todas essas funções aqui. Ah, Você vai receber um link, aí você vai baixar. Quando você baixar, você vai perceber que lá dentro do teu Chrome, você vai ver esse desenho aqui, onde que é o Zap Voice, que é o botãozinho da o extensão. sensor. Aham. Você clicando aqui, ele vai te mostrar, você vem aqui em painel de controle, onde você vai configurar. Você vai vir na mensagem, vai adicionar a mensagem que você quer, vai adicionar o áudio, vai deixar tudo guardadinho aqui. Você deixou guardadinho aqui, fechou, salvou, você vai trabalhar dentro do WhatsApp normal. A diferença é que você vai ter vários atalhos aqui embaixo para você mandar as mensagens na hora que você quer. Ah, fiz a simulação, o cliente está com a margem negativa. Eu já tenho uma mensagem aqui, por exemplo, que eu falo para ele, ó, infelizmente, as suas margens consignadas de cartão estão negativadas. Então, assim, isso aqui é uma forma de você mastigar o atendimento. Tudo que você toda hora tem que fazer de repetitivo, você deixa salvo. Aquela mensagem que você manda toda hora, você deixa salvo. O áudio que Entendi. você Ao manda invés de toda hora, estar você deixa salvo. no assim, salvo, já estava. Ah, agora entendi. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso aqui é o atendimento, é a parte de conversação ali com o cliente, que você começa a mastigar. Então, se Ah, você agora entendi. mandava 50 mensagens, você pode mandar 100, porque você vai demorar menos tempo para poder atender o cliente. Uhum, Entendeu? entendi. Agora eu entendi. Obrigada. Nada, amor. Então, assim, o Zap Voice é isso, né? Ele traz as mensagens prontas, texto, áudio, mídia, para a gente poder conversar com o cliente. Já o Kolbe, ele já faz uma parte de organização, tá? Aqui, por exemplo, ó, é o mesmo WhatsApp, embaixo o Zap Voice, só para ficar claro para vocês. Em cima é o Kolbe, tá? Então, é meio o mesmo esquema. É um link, baixou, o ícone já vai ficar aqui do lado. Aqui em cima, ó, aqui é a foto do perfil, você entra aqui, é normal. O perfil, o nome, igual todos os WhatsApp web. Aqui eu já tenho a opção de ó, importar números de WhatsApp. E eu consigo vir aqui e carregar um ficheiro de SCB. Por exemplo, uma base, eu mandei hoje SMS para a base de portabilidade. Eu posso vir aqui, pegar essa base e salvá-la toda de uma vez. Ao importar para este separador, eu posso botar aqui todos. Ou eu poderia vir aqui, deixa eu só tirar isso aqui para não atrapalhar. Eu poderia vir aqui, criar uma pasta, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, e colocar assim, ó, SMS portabilidade. Quando o cliente recebeu o meu SMS, que ele clica no link, que ele inicia uma conversa, ele automaticamente já vai aparecer para mim com o nome do contato do cliente. Então, eu já consigo saber quem é aquele cliente. Se lá na minha base eu quiser salvar, por exemplo, o nome do cliente do lado do CPF e fazer um disparo e deixar salva essa lista de contato aqui, quando o cliente mandar a mensagem para mim de resposta ali do link do SMS, que ele falar comigo, eu já tenho o nome e o CPF do cliente no nome do contato. Antigamente, não. Como é que a gente fazia? Mandava a mensagem, o cliente caiu no WhatsApp, estou conversando com ele. Eu ia lá e salvava, Dona Maria das Dores, CPF tal, 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 no contato. Um por um. Hoje não. Hoje eu posso salvar esse contato dentro do meu WhatsApp, né? Todo, um lote todo de uma vez, com 1.000 contatos, com 100, com 200. E quando o cliente inicia a conversa para falar comigo, eu já sei quem o cliente é. Isso é muito interessante. Inclusive para quem? Eu vou mandar o. Eu vou mandar para vocês o link direitinho, amor. Não se preocupa, não. É, inclusive, por exemplo, para você que está mandando no manual as mensagens de WhatsApp, vai ser uma mão na roda, tá? Então, aqui tem a segunda opção aqui, ó, conversar com uma pessoa que você não tenha contato. Não tem o contato dela salvo. Então, você clica aqui, ó. Você já consegue inserir o número, inclusive buscar um modelo, tipo uma cópia que você já tenha. Pode criar um modelo, que criar um modelo é o quê? Um texto pronto, igual tem aqui, né? Coloquei o número, inseri o modelo e vou clicar em conversar. Não salvei o contato e já estou conversando com ele, direto pela mesma extensão. E observem que aqui em cima, tá vendo? Ó, tem várias caixinhas, ó, em negociação, aguardando o documento, favoritos, fechado,
suspenso, follow-up, interessados. Isso aqui vocês mesmos conseguem configurar. Ó, aqui são os modelos, onde você pode salvar várias mensagens, textinho pronto, igual eu mostrei lá no Zap Voice. Eu não uso por esse aqui, eu uso só pelo Zap Voice, tá? Ó, e aqui tem um separador, tá vendo? Ó, eu tenho a caixa de entrada, onde todo mundo entra, tenho quem está em negociação, quem eu já fechei e estou guardando o documento, os favoritos que eu estou, de repente, ainda conversando, tentando aquecer aquele lead, tenho quem já fechou o contrato, suspensa, tipo, quem abandonou a conversa, não terminou, tem o follow-up e tem os interessados, né? E aí, como é que você consegue vir aqui e editar também, ó? Você pode botar o jeito que você vai entender melhor. Eu venho aqui no lapisinho e escrevo o que eu quiser. E guardo. E aí, qual que é o legal? Que quando você faz isso, você consegue qualificar o cliente para poder separar tudo numa pastinha. Você pode, por exemplo, pegar e atender todos os clientes que estão em negociação de uma vez. Você pode pegar todos os clientes que estão aguardando o documento e ir lá e pegar aquele texto pronto e fazer aquela nutrição. Tipo, você fez o disparo de manhã, falou com os clientes, o cliente falou que estava aguardando o documento, você foi lá e etiquetou ele, né? Ó, classificar a conversa. Estou conversando aqui com essa pessoa, que sou eu mesma, venho aqui classificar a conversa. É um cliente que está aguardando o documento. Eu já dei uma etiquetada nela. Na parte da tarde, eu quero ir lá e saber aqueles clientes que não mandaram documento, eu vou vir aqui no aguarde de documentos e vou ver todo mundo que está nesse status. Então, eu já consigo clicar em cima dessa conversa e mandar um modelo pronto, por exemplo, para ele, entendeu? E falar, oi, Letícia, você ficou de mandar os documentos, não mandou e tal, tal, tal. Você consegue mandar até tal hora? E eu vou nutrindo aquele cliente de forma muito simples. Não tem que ficar pincelando conversa com conversa para saber como é que está o status do cliente. Fica tudo organizado. Zap Voice tá lindo no meu Zap, instalar essa outra. O Zap Voice é muito bom, cara. Grazi, ela custa R$ 49 por mês. Só que eu consigo mandar um convite para vocês ganharem um voucher de início, para vocês não pagarem no primeiro mês. Depois, quem quiser vai me mandar o e-mail e eu vou, na mesma hora, mandar o convite. Aí alguém da equipe deles vai entrar em contato com vocês por uma apresentação para poder ativar ali o plano de vocês. Tá? Mas é R$ 49,90 por mês. Vocês conseguem Tem usar. alguma, Lê, tem alguma opção de melhorar a voz? Porque minha voz parece voz de criança, né? As Não clientes acho pensam assim não, que Hanna. Não acho não. Impressão sua. Impressão sua, vai eu fluir. é igual você falou, depende do dia, né? Aí tem que gravar no dia que tiver Não, pega o melhor dia e cai para dentro dos áudios. isso, porque Mas, às vezes acho que os clientes pensam assim, nossa, tô tratando com uma criança. não, impressão sua, de verdade. Senão eu falaria. Mas não, não. Pelo contrário, a tua voz bem É firme que mesmo. Bem firme. que bom, então vou escolher um melhor dia para gravar, né? E aí Dia que você imitar tá aquelas vozes lá inspirada daquelas. e já grava tudo de uma vez. É assim que eu faço. Isso. E por Obrigada último, pela dica. nada, amor. E por último, ó, percebe que quando a gente passa a mãozinha aqui, ó, ele já vem com a opção de editar. Então, eu já consigo vir aqui, por exemplo, e já salvar o contato com um clique. Então, olha como é que fica organizado. Eu posso mudar o nome do contato, né, do jeito que vai ficar fácil para eu identificar, e eu consigo etiquetar ele por aqui para poder eu ficar fazendo aquele trabalho. Pô, tem interesse, o cliente demonstrou interesse, mas não finalizou. Toda vez que eu vou nutrir esse cliente, eu tenho tudo mastigado. Eu tenho tudo mastigado. Entendeu? Então, acabou de entrar um cliente aqui. Então, assim, fica muito organizado. E legal que tu vai vindo aqui na caixa de entrada, e aí quando você acaba com tudo, ele fala assim, parabéns, você zerou sua caixa de entrada. Então, sabe que você respondeu todos os clientes, né? E a gente sabe que a nutrição ela é importante. Não adianta o cliente estar interessado. Se não ficar na cola dele, tá interessado, mas tá bom. E aí, ele vai pensar, vai falar com o marido, vai falar com a esposa, que horas que ele vai te dar uma resposta? E também tem uma coisinha aqui, ó, que você consegue agendar. Olha que legal, ó. Tá vendo? Aqui tem a opção de fechar a conversa, tem a opção de suspender. Ó, tá vendo? Aí você consegue, por exemplo, suspender até da hora.
Aí agora, um cliente que vai me responder só, pediu para eu ligar amanhã, por exemplo, 19 horas. Eu consigo vir aqui e agendar aqui, personalizar, para que esse cliente suma para mim até tal hora. E aí, quando der o horário de retorno, esse cliente vai voltar aqui no topo para poder eu lembrar que eu preciso fazer contato com ele. Então, gente, isso vale mais do que 2 secretárias. Menina, precisava passar meio período contigo para me organizar melhor. São pequenas coisas, gente, mas assim, juro para vocês, quando vocês começam a deixar tudo isso aqui mastigado, até a nossa rotina no dia a dia fica mais leve, a gente fica menos estressado e tem mais paciência para fechar contrato. Porque é chato. Uma coisa que eu odeio é ficar falando toda hora a mesma coisa, assim, para o cliente, passando a mesma informação. Pô, quando eu não precisei mais disso, nossa senhora, sabe? E o cliente fica encantado, de verdade. O cliente fica até com vergonha de falar que não quer, "Nossa, mas você foi tão atenciosa comigo e tal, não sei o quê." Aconteceu uma coisa muito engraçada, algumas semanas atrás, que assim, eu dispersa, uma menina até que fez mentoria comigo falou: Lê, olha que coincidência, eu estou falando com um cliente aqui e o cliente pode fazer um valor, mas ele falou que está negociando com você. Eu comigo? Ele falou que é com você. Letícia, mas eu falei, comigo? Eu não falei com cliente nem hoje. Ela me mandou vários prints. Aí que caiu a ficha, que ela falou, amiga, é você, ele mandou vários áudios aqui teu. Eu falei, né, não é possível, eu não falei com cliente nenhum hoje. Aí, quando ela me mandou que caiu a ficha, eu falei, ah, tá, amiga, é um dos meus clones. Era uma colaboradora minha que estava negociando com ele, mandando áudio, mandando tudo para ele, como se fosse eu. E o cliente estava ali convicto de que ele só ia fechar com a Letícia. E eu, Letícia mesmo, nem lembrava de quem era o cliente. Aí eu fui localizar com qual colaborador estava para poder pedir para ela dar uma atenção especial para o cliente, porque estava demorando para responder, e o cliente tinha que estava com pressa, tal, mas não queria fechar com outra pessoa. Então, assim, é tenso. Olha, amiga, sem se estressar 100% é impossível, mas a gente pode estressar um pouco menos. Tem algumas doses que a gente consegue aplicar no dia a dia para amenizar. Pelo menos o chato de sempre, a gente já vai eliminando. Então, assim, aí começa a fazer sentido. Quando a gente fala assim, alguém chega pra gente e fala assim, porque eu vendo não sei quantos mil sozinha, né? Como é que pode? Se eu falo com 3 clientes, perco o dia todo, né? Mas é por conta disso, falta fluxo automático, sabe? Temos que estudar sobre inteligência social. Eu agora estou bloqueando um monte de clientes da FGTS, são traídos demais. Não é pro coração, não, Ana. Não é pro coração, não. Não vale a pena, não. Mano, esse daí passa pro próximo. Eu sou muito prático, sabe? E eu mostro essa praticidade para eles também, entendeu? Porque senão a gente vai entrar no mérito da qualidade do nosso atendimento, sabe? A gente vai ficar entrando em vários que não vale a pena, sabe? Valoriza quem te valoriza, sabe? Dá atenção especial para quem tá te dando abertura, que vai fluir. O outro não faz gravação, é só organização. Isso. Você consegue até criar os modelos de texto pronto. Agora, áudio já não. Aí, por exemplo, ali, vai ficar pesado pegar os dois. Encurta o áudio de 59 segundos, só para não precisar pagar o Zap Voice, e usa só o Kobe. Aí, tipo assim, fica a orçamento de cada um. Mas um complementa o outro. É, por isso que eu, por isso que eu uso os dois. O nome da empresa é Kolbe, gente. Eu vou mandar o link para vocês, mas se vocês tentarem contratar pelo link direto deles, vocês. Isso aqui, ó, Kolbe Teams, tá vendo? COOBY. Vocês vão ter que. Tem um teste de 7 dias, direto do sistema lá deles. Vocês fazem um cadastro, teste a 7 dias. Se eu mandar o convite para vocês, vocês ganham $20 de voucher. Então dá mais do que um mês, porque é 49. Mas o nome é esse aqui. Kobe. Deixa eu ver se eu mostrei tudo aqui. Mostrei tudo para vocês. E aí vai da necessidade de cada um, mas vocês conseguem criar vários fluxos infinitos aqui, sabe? É hora de parar, olhar a conversa que vocês têm com o cliente
e começar a trazer tudo mastigado, por exemplo, quebra de objeção. Já sabe quais são as principais dúvidas que os clientes sempre perguntam a mesma coisa, já deixa gravado. Quando o cliente tem uma dúvida pontual, vocês já vão lá e já manda para o cliente aquela resposta, entendeu? Então, automaticamente vai ficar mais leve, vai levar menos tempo a parte de atendimento. E não vai diminuir ali na qualidade. Então, tu não vai perder cliente, vai economizar tempo para poder ir atrás de outros clientes para poder você conseguir ali trazer para dentro da operação para poder bater a meta de vocês. Ficou alguma dúvida sobre as ferramentas, gente? Olê, eu estava aqui pensando, né? Isso daí facilita até no atendimento que tu dá mesmo, porque às vezes, por exemplo, eu fiz uma campanha de tráfego pago que chegou na verdade, 100% dos clientes desqualificados, assim, tomadores total, que não tinham nada para fazer. Aham. E chega uma hora que tu fica muito estressada com aquilo. E aí tu atende mal e daqui a pouco tu tá perdendo um cliente que era potencial, que tinha alguma coisa, porque tu já não aguenta mais, porque todos Não, eles vêm dessa forma. exatamente. Meu Deus, daí ali eu nem respondo mais, sabe? A campanha ainda tá rodando lá, tá chegando mensagem, mas eu já penso que esse daí não vai ter, porque nenhum tem. Aí E começa a quanto jogar daqui a pouco dinheiro de fora. oportunidade eu não perco, né? Porque daí 99% vem, daqui a pouco aquele 1% que não era vagabundo, né? Aquele 1% que seria qualificado, eu acabei perdendo, porque daí tu já tá no último do estresse, que tu já não aguenta mais. E Exatamente. aí isso daí também, aí tu vai lá e escolhe aquele dia que tu tá bem empolgada, né? Que tu tá maravilhosamente com a voz boa, e tu vai prestar o mesmo atendimento para aquele que se tu estaria já estressado, que tu atenderia mal, tu já não vai atender mal, né? Não sei se todo mundo é assim, né? Mas eu tenho me estressado muito e acabo. Porque desgasta, sabe? Desgasta. E É, aí teve um cliente então é que bem, me bem perguntou interessante. assim, Letícia, tu toma algum remédio? Eu falei, por quê? Não, porque você tá sempre tão feliz. Tá sempre, todos os áudios que você me manda, você parece que tá, sabe, na festa. Eu falo, não, é assim mesmo e tal. Então, aí nesse dia eu tive que responder ele no texto, porque a voz não estava tão boa quanto os dados que ele estava acostumado a receber meu, entendeu? E assim, e qual é a parte boa, gente, para quem pensa em trazer equipe de colaboradores? Quando você padroniza, você não perde cliente de carteira. Vocês já pararam para pensar? Se você tem, por exemplo, a Lidiele vai lá e traz um time de 5 colaboradores, mas todo mundo vai ter a foto dela, a voz dela, o nome dela, vai ser 5 Lidiele. Qual é a possibilidade daquele colaborador sair da tua empresa, levar a tua carteira e atender os teus clientes? Se ele está com a sua identidade. Para quem trabalha remoto, no meu caso, foi a melhor estratégia que eu podia ter feito. E acabou. O meu colaborador ele está por trás de mim. Ele é quem para o meu cliente, se ele quiser simplesmente usar a minha carteira? Sabe? Então, assim, blinda o contato. Porque senão o cara vai lá, saiu, ele vai lá e vai falar assim: ó, não, porque eu mudei de empresa, que essa empresa aqui tem um diferencial, e tem isso, tem aquilo. E levou o cliente. Eu vou liberar para você R$ 10 a mais, o cliente vai lá e se troca. Entendeu? Então, quer dizer, você consegue padronizar o teu atendimento para dar excelência para o cliente na ponta e não dar margem para o teu colaborador ir lá e levar a tua carteira. Porque, assim, o colaborador desconsignado, pelo menos eu tenho o critério de não pegar cliente com experiência dentro do mercado, só que a gente sabe que ele vai conversando, ele vai trocando figurinha e vai chegar uma hora que ele vai caminhar com as próprias pernas, né? Mas quando chega nesse estágio, ele já trouxe um lucro bom para dentro da minha empresa e ele vai virar o próprio empresário dele. Só que por falta de experiência de como chegar no mercado, ele sempre tenta começar com a nossa carteira. Ele sempre tenta começar com a carteira da empresa, da loja que ele trabalha até ele tomar segurança. Ele não vai querer comprar uma base e prospectar do zero. Ele não vai querer contratar um gestor de tráfego. Ele vai querer pegar os teus clientes e retrabalhar ele. E quando você não dá uma identidade, uma voz para ele dentro do teu contato com o teu cliente, ele não tem como chegar ao teu cliente e desviar. O máximo que ele pode fazer é, de repente, pegar a tua carteira, tipo assim, mas ele vai ser uma nova pessoa, não vai ser alguém que o cliente já confia. Então, a possibilidade do cliente ir vai ser só mais um concorrente. Não vai ser desleal.
né? Para ele ir lá e conflitar e pegar a tua carteira ali fresquinha e querer trabalhar todas as possibilidades daquele cliente. Então, foi meio de. Depende, se for o público Lowesley, aí Não, a mas aí gente é o que eu tô pede. falando, mas aí é a concorrência que já existe no mercado. Não vai ser desleal, entendeu? Ele não vai pegar e vai falar, olha só, fulano, lembra de mim da empresa tal? Então, sai de lá, vai falar mal de você. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não, não, lá era assim, ganhava muito pouco, trabalhava até tarde, entendeu? Mas agora eu tô aqui, uma empresa muito melhor, para começar a exaltar aquela empresa, entendeu? Aí automaticamente ele vai levar aquele cliente para aquela outra empresa. Quando ele tem que se apresentar com uma identidade nova, aí nova por nova tem um monte de corretor trabalhando o dia todo. Entendeu? Eu acho que é menos desleal, porque ele não tem voz para aquele cliente. Ele não tem referência. Ele vai ter que convencer o cliente igual a todo mundo. Entendeu? É assim, pelo menos é a minha leitura, né, de experiência por tudo que eu já passei com colaborador aí nesses anos meus de mercado. Aí ele vai ter que entrar na corrida dos lobos, né? Junto com a Exatamente. Vai gente. ficar tudo mais difícil para ele. Vai ficar tudo mais difícil. Mas já teve até quem continuou usando a minha foto, tá? Só para vocês saberem. Mas logo eu descobri. Então, gente, eu acho que aqui a gente já conseguiu, de alguma forma, ganhar tempo, né? Para que a gente consiga ter mais tempo para estudar sobre a captação, para testar novas ferramentas e conseguir chegar em mais clientes. Por que eu fiz questão de falar sobre essa parte de organização com vocês? Porque eu entendo que o que impede de vocês a prospectar de forma mais agressiva é o tempo de atendimento que vocês levam com os mesmos clientes. Eu vejo às vezes, porque eu converso muito, né, com vocês lá no privado, às vezes tem colegas que passam o dia inteiro atendendo um único cliente, cara, o dia inteiro. Ah, porque o cliente não formalizou, liga para o você já chegou em casa, você já pegou a identidade, você já conseguiu mandar foto, está no trabalho ainda, o dia inteiro falando com o mesmo cliente, sabe? Não tem, isso não existe mais. Então, assim, eu quero que vocês economizem tempo para poder vocês conseguirem focar naquilo que realmente tem que se focar, que é mergulhar mesmo em conhecimento de ferramentas de prospecção, eu conseguir trazer mais clientes ali para a mesa, tá? Como eu prometi para vocês, seria um encontro, virou três, né? E a gente já falou sobre ferramentas na parte de captação no encontro anterior. Hoje a gente vai ter um papo sobre estratégia e sobre a parte de organização. E no próximo encontro, que vai ser no dessa semana, vou confirmar com isso, eu acho que seja na quinta-feira, a gente vai falar sobre a questão mesmo de estratégia, de filtro, né? Porque eu estou testando algumas coisas que eu quero passar para vocês com mais certeza, mas a gente vai falar mais da parte de estratégia mesmo, de filtro, de como abordar o cliente, e aí a gente consegue já amadurecer para poder juntar tudo que a gente falou nos três, sabe? E cair para dentro. Agora é trabalhar filtrando a base. É isso, sabe? Então, assim, para quem precisa de ajuda para filtrar a base com relação a Excel, pode me chamar que eu libero lá o módulo da comunidade para vocês. Para quem precisa de estratégia para entender como filtrar, a gente vai falar na próxima aula. Você quer falar, Lidiele, ou foi sem querer que levantou a mãozinha? Sim, eu queria falar, mas na verdade é uma pergunta que não tem a ver com a nossa conversa de hoje, mas eu preciso de uma ajuda Pode falar. sobre portabilidade. É uma pergunta pontual que eu estou com um cliente aqui, que eu fiz uma portabilidade para ele, para o Embursa, mês passado. Só que eu fiz por um sistema lá que fazia todo o cálculo e já liberava para o cliente. Acontece que era para ter tido uma redução na parcela, e aí a taxa que aprovou não reduziu parcela. Resumindo, o cliente, eles fizeram no prazo, reduziram o prazo em 72 meses e não reduziu parcela. E agora o cliente ele quer fazer novamente essa portabilidade para um outro banco para passar para 84 para ver se sobra algum troco. Tu acha que eu consigo fazer isso para algum banco? Tu acha que algum banco vai fazer? O problema é que ele já foi pelo Embursa, né? Que seria o banco que dava para poder fazer sem o SRPC. Só se fosse Crefisa, no caso, não vai ter taxa para isso. Porque teria que ter Olha, complicou o negócio. então não tem. Eu, como você, eu explicaria para ele que o único banco que atende ele dentro dessa regra é o Embursa, que já está dentro dele.
eu esperaria, pedia para ele aguardar alguns meses para poder você, de repente, tentar aportar para outro banco ou fazer o refim pelo próprio Imbursa. Agora, de cara, você conseguir portar com uma paga, eu acho que vai ser bem, bem difícil. É difícil, né? Porque o que acontece? Eu fiz lá por um sistema que o sistema fazia tudo, então não veio o saldo para mim aprovar para ver se o cliente ia querer. Simplesmente fizeram e o cliente Pagaram fora do que não estava tem acordado com o cliente. isso, e aí ele queria o troco, né? Ele queria um valor, precisava do valor, e aí não a parcela reduziu ficou sobrando uma margem de R$3. R$3 eu não consigo fazer fazer nada, né? E agora ele tá me incomodando porque ele quer troco, né? E aí tô ferrada, então. Tu acha que não tem? A Crefisa, de repente, faria? Seria a única opção. Ou tentar mesmo pelo o próprio BRB, né? Como é um cliente do BRB, ele não vale a pena você depositar energia hoje para criar uma campanha exclusiva para ele. Mas quando aparecer um cliente ou outro que vale a pena, que tem uma parcela legal, ou nesse caso aí que é uma solução de um problema, acho que vale a pena você tentar sim. O BRB eu consigo por onde eu não tenho sem acesso dele. Eu posso te indicar algumas promotoras que trabalham com BRB para você abrir o código. Tá. Tá? Desculpa atrapalhar aí. Eu te chamo, te mando o contato no privado. Nada, né? É o momento da gente conseguir aproveitar e conseguir trocar uma ideia. E aí vai deixar a dica aí para os outros colegas, né? Se surgir isso daí, não façam, desconfie. Porque Depois é a gente que está de frente com o cliente, né? É igual no. Volto a falar sobre o restaurante. O cozinheiro que abusa no sal, mas é o garçom que toma esporro. Então, não tem jeito, a gente tem que ter esse cuidado porque a gente está ali na linha de frente com o cliente. Qualquer coisa que o operacional fizer de errado, a promotora vai recair sobre a gente. Não tem jeito, a gente tem que ficar aturando o cliente ali no dia a dia. É verdade. Obrigada, Lê. Nada, gente. Meus amores, então é isso. A gente fecha o dia de hoje, né? Experimentem. Ambas as ferramentas vocês conseguem já de cara, já baixar. Lê, você tem algum chat que pode colocar vários WhatsApp para atender? Por exemplo, eu tenho 3. Então, o DigiSaque, só que não é uma ferramenta barata, porque a gente paga R$200 para você ter a linha principal e mais R$90 a mais por cada linha. Então, se tu tem 3 linhas, tu vai pagar 300 mais 200, vai pagar tipo R$500 para ter um chatbot todo mês em 3 linhas. Eu particularmente, eu acho que não vale a pena. Eu prefiro trabalhar com essas extensões ali, trazer contas separadas ali no Google, porque, por exemplo, mesmo que você tenha colaborador, um número de WhatsApp, você consegue conectar 4 dispositivos. Então, você pode ter esse WhatsApp no aparelho de celular, você pode ter esse WhatsApp lá no computador do teu colaborador e no teu computador também. Teu colaborador faltou, você entra e atende o cliente como se fosse ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que o custo-benefício é muito melhor do que pagar 500 pila com 3 WhatsApp. Eu acho que, no momento, não vale a pena. Para entregar um atendimento robotizado para o cliente, eu acho que não compensa hoje, sabe? Não compensa mesmo. Nada, amor. Meus amores, obrigada. A gente encerra aqui. Eu já vou subir o vídeo para que até amanhã de manhã vocês consigam ver, olhando, pausando, para poder configurar tudo. Se tiver alguma dúvida, coloque embaixo da aula ali o printzinho, que eu já consigo esclarecer para vocês. Na plataforma, que às vezes a dúvida de um pode ser de outra pessoa, eu já consigo ajudar lá vocês. E aí eu vou só confirmar qual vai ser o horário. Acredito que vai ser essa semana ainda, mas acredito que seja na quinta-feira, de repente, mesmo horário, 4 horas, para a gente falar mais da parte de estratégia, para a gente não ficar aqui 4 horas e de repente ficar muito maçante para vocês, tá bom? É isso, meus amores. Obrigada. Bom descanso para vocês. Vamos colocar em prática, vamos baixar. Quem precisar do convite, me manda aqui que eu já mando o e-mail. Eu vou subir o link lá no grupo para vocês já contratarem lá, baixar o Zap Voice, tá bom? Beijinhos e até logo.